Fala galera, episódio novo do Fala Papito na área. Se você não segue a gente nas nossas redes sociais, tá na hora de seguir. Se inscreve no canal do YouTube, dá aquela força por lá. Se você assiste no Spotify ou em qualquer outro streaming de áudio, também vale a inscrição e marcar aquelas 5 estrelinhas que tem lá. Então, já que a gente tá aqui, vamos para mais um episódio com apoio da All4 Kids School. Vem falar Papito! Fala, papito. Fala galera, programa novo, super especial, hoje com 3 mães e eu já vou adiantar, extraordinárias. Preciso falar que a gente tá em abril, finalizando o mês, e abril por si só já abraça muitas histórias, né? E também eu acho que muitas histórias que são silenciadas muitas vezes. É o mês da conscientização do autismo, mas a gente aqui no Fala Papito resolveu que queria falar também sobre outras síndromes, sobre as doenças raras que não tem, talvez, tanto outdoor assim quanto o autismo tem nisso, né? E a gente acha que é importante, porque a gente precisa falar cada vez mais, né? E o grande objetivo da gente aqui é trazer os pais também mais para perto, para que os pais possam participar mais, e é importante que eles entendam e estejam por dentro do assunto também. Mas uma coisa que eu acho é que, mais do que isso, abril é um mês de escuta. É de enxergar com o coração. É de lembrar que todos os dias há alguma família vivendo uma batalha. Muitas vezes invisíveis, mas sempre cheias de amor. Hoje, o Fala Papito se torna um espaço de acolhimento de verdade e eu tenho certeza que vai ser de muita emoção também. Aqui comigo, como já disse, mulheres ímpares, que ao ouvirem os diagnósticos dos filhos, talvez tenham se abalado um pouco naquele momento, mas não deixaram que isso se tornasse uma pedra no caminho. Muito pelo contrário, eu acho que elas cresceram, elas se reinventaram, se tornaram ainda mais mães, ainda mais humanas e principalmente mais fortes. Elas que estão aqui hoje comigo representam milhares de outras mães que lutam, choram, vibram e transformam o mundo por amor aos seus filhos. Hoje a gente vai escutar um pouco dessas histórias, mas mais do que escutar, eu queria pedir que você sinta o que ouvi aqui hoje. Porque esse episódio não é sobre maternidade. Melhor, não é só sobre maternidade. Ele é sobre coragem, fé, entrega e sobre um amor que não cabe em palavras. Antes de qualquer pergunta, eu costumo começar pelo começo e hoje eu vou até ousar apresentar as minhas convidadas. Aqui do meu lado, Duan Vitorino, mãe do Theo e do Dante. Dante que tem AME tipo 2, nutricionista, terapeuta e que tem uma empresa de lanche escolar. Acertei. Do meu outro lado, Vanessa Ramalho, pediatra, mãe do Benjamin, com síndrome de Angelman, e do Joaquim, uma mãe que virou voz para outras famílias como a dela. Obrigado por ter vindo. E temos Maria Cláudia, Claudinha, advogada, mãe do Nandinho, Nandinho que tem síndrome de Down. Ela criou um perfil para ele porque ela queria mostrar que Nandinho podia fazer qualquer coisa, independente do que ele tivesse, e que ela estaria do lado dele para tudo isso acontecer. Preciso também dizer que é pagodeira e dona de uma alegria que dá para ver pelo tamanho do sorriso. Meninas, que bom ter vocês aqui. Mas, agora, vocês, o que é que eu não falei? Quem que é Duan Vitorino? Até agora, quem é essa mulher que chega aqui hoje para conversar com a gente? É uma metamorfose ambulante, como você trouxe. Hoje eu me vejo com uma mulher, para além da maternidade, também é muito importante, acho que a gente vai falar aqui nesse diálogo, né? Como é importante a gente também se reconhecer em outros papéis, que geralmente a gente recebe diagnóstico, a gente cuida muito de todos os processos, de todas as fisioterapias, as consultas, e tudo para tentar fazer um apoio, né, mínimo naquele momento, enquanto a gente está entendendo e vivendo todo o nosso psique. E aí eu acho que eu tô nessa fase, assim, bem massa na minha vida, que é sobre mim reencontrar comigo. Que massa, que bom. E que bom que você vai partilhar isso com a gente, porque... Claudinha, aproveitando que a câmera já tá aí. Quem é Claudinha? Me identifiquei, né? Porque eu acho que a gente faz essa volta, assim... Minha maternidade não foi planejada. Eu já estava com o pai dele há um tempo, mas foi uma surpresa, assim, a gestação. E eu passei uma gestação sem nenhum diagnóstico. Fiz todo mundo me perguntar isso, então já deixo claro aqui.
fiz todas as ultras possíveis e imagináveis, fiz tudo, não deu nenhuma alteração. E o meu parto foi normal, um parto super rápido. Minha gravidez inteira foi tranquila e o parto foi assim, uma horinha, pronto. Quando ele nasceu, nenhuma médica viu e a minha mãe chegou e disse... Ele tem Down. E as médicas, não, acho que ele não tem não, ele tá muito inchado, ele é a cara do pai. E ele é a cara do pai. Porque ele tem uma síndrome, mas ele é a cara do pai. Eu sempre digo, né, que a síndrome Down é uma das características de Fernandinho, ele tem outras milhares de características. Então, assim, quando eu me vi ali mãe, eu já não tinha planejado ser mãe. E aí, mãe de uma criança com deficiência queria... acarretar mais minha atenção, meu tempo. Eu passei, assim, 2 anos sendo só mãe. E, assim, depois desses 2 anos, agora eu sou muitas coisas além de ser mãe. Então, assim, esse reencontro com a mulher que eu sou tem sido incrível. Acho que, assim, uma das fases melhores da minha vida, assim, ter ele, né, desde que eu tive ele, é maravilhoso. Mas agora, a gente vai compartilhar aqui como é bom se reencontrar, né, se achar. Mesmo em meio à maternidade atípica. Que bom. Que bom também ter você. Que bom ter essa sua alegria e para que outras pessoas também possam ver tudo isso, todo esse desafio com alegria também. Isso. Vanessa Ramalho, doutora, pediatra. Que mais, Vanessa é? Pediatra, que quando eu tava me formando em pediatria, chegou o Benjamin pra, né, mexer com tudo e deixar a mãe bem abalada. E hoje, né, quase 9 anos depois, como ele me fez uma pessoa melhor, como uma pediatra infinitamente melhor. Né? Depois a gente vai falar sobre isso, mas o diagnóstico de Benjamin foi algo muito tardio, né? A gente só teve diagnóstico de Benjamin, apesar de ser uma síndrome conhecida, ele só teve... A maioria das crianças são diagnosticadas antes dos 2 anos. E aí, com Benjamin, a gente só teve diagnóstico quando eu já estava prestes a ter Joaquim, né? Já no 3º trimestre da gestação. Então, imagina o quanto isso mexeu, né? E Joaquim hoje está fazendo 2 anos, dá licença que eu vou mandar um beijo para ele, Jojoca. E meus filhos... realmente me trazem, né, me trazem para um lugar de ser de ser uma pessoa melhor, de tentar fazer esse mundo melhor, né, de ensinar as pessoas, as outras crianças, aos outros pais, conseguir conversar sobre isso e mostrar, né, sem que eles precisam ter tão próximo deles, algo assim diferente para entender e ser uma sociedade mais inclusiva. Que massa, Van. E é legal que, assim, todos vocês foram... Eu recebo muitas indicações de pessoas para participarem aqui, né? E é engraçado que eu recebi a Vanessa 2 vezes, tanto por um casal amigo da gente, quanto pela Offer Kids, que é a escola que apoia o projeto aqui do Fala Papito. Eu amo mesmo. É uma escola. E vai começar a amar o Fala Papito também agora. Ô, Van, deixa eu te perguntar uma coisa, então, já aproveitando. Até que tu comentaste sobre descobrir a síndrome de Benjamin durante a gravidez de Joaquim. Qual é a diferença de idade deles? 7 anos. Então foram 7 anos para descobrir. 7 anos para descobrir. Então, foi um Porque eu ia processo... perguntar assim, até lá, o que é que assim, quais eram os sinais, o que é que vocês viveram? Graças a Deus, a gente, desde 6 meses de idade, na verdade, que se desconfiava que tinha algo diferente, né, obviamente, e a gente foi atrás de procurar das terapias, ele não ficou esses 7 anos, né, é desde os 6 meses que ele faz investigações, terapias, e isso, não ter um diagnóstico era uma angústia muito grande, assim, para uma pessoa ansiosa como eu, era uma coisa que me travava demais, sabe? Assim, incrível como a chegada do diagnóstico me trouxe uma leveza, sabe? De saber, de ter um norte, né? É isso aqui, então agora eu posso ler sobre isso, eu posso, sabe, ir atrás do que é que tá se falando sobre isso, enfim, eu entendo mais meu filho. E aí foi algo que, assim, levou algumas sessões de terapia, né? Porque eu fiquei muito magoada, porque houve, de toda forma, um erro laboratorial e também médico, né? Porque ele era acompanhado por pessoas, né, renomadas aqui e tudo, e meio que não se deu... Foi difícil também, eu entendo como médica também, que apesar de eu estar aqui hoje como mãe, tá? Então... Eu ia te perguntar isso, mas como é ser mãe com o diagnóstico? Muito difícil. Eu acho que médica, mãe, eu acho que é pior, né? Porque eu acho que a ignorância às vezes é uma bênção pra mim. Não é quando eu tô internada, meu Deus, eu tô sabendo de nada, tô ali, ó. Não a tem, gente sei sabe nada, e tava isso. meu Deus, já só abençoa. É tenso. É bom, né, muitas vezes, porque eu, né, consigo fazer muitas coisas em casa com meus filhos, não preciso ir pra emergência, mas, por outro lado, meu pensamento vai longe, né? Eu Já sei vai até além. onde vai. E aí é um impasse com meu marido, né, que não é da área.
E aí ele sempre acha que eu tô exagerando, que eu tô... Rapaz, eu sei o que eu tô dizendo, o que eu vi. A gente sempre acha que pode acontecer, né, com o nosso filho. Mas enfim, foi algo que houve erro sim, e aí eu ficava nessa angústia, meu Deus. É porque Benjamin também, a síndrome de Angelman, ela, 80-90% dos casos existem crises epilépticas. As crianças têm crises neurológicas importantes, os exames neurológicos de ressonância e tudo mais são alterados. E o caso de Benjamin está dentro dos 10-20%, graças a Deus, né? E aí ele não realmente dificulta mais o diagnóstico clínico, né? Porque a maioria tem. Só que todo o resto, depois que disse, é Angelman, caramba, que você vai ler, bate tudo, sabe? Com o Benjamin. A gente conseguiu explicar muita coisa dele desde bebezinho lá, que a gente não entendia por quê, e agora a gente tudo se encaixa. E aí, dessa última vez que a gente ia repetir o exame, né? O exame que dá diagnóstico a gente já tinha feito, foi 3 vezes. Então, assim, na terceira existe vez, um exame existe um laboratorial exame. Isso. que define. E aí é o quê? Define o quê? É uma síndrome genética que tem Tá, uma análise mutação. genética, tá. No caso de Benjamin, é uma mutação, mas existem 4 genótipos, que são 4 subtipos da síndrome, certo? E aí, existe um exame chamado exoma, que ele faz um mapeamento, né, do nosso DNA. Ele acha, né, no caso do Benjamin, é a mutação no cromossomo 15, que vem da mãe, Uhum. né, materno. E aí, isso é uma síndrome que já é conhecida, né? Desde 1965 foi descoberto o primeiro Angelman. É rara. Clinicamente, os médicos não conhecem, né? Os próprios neuros, enfim, é algo que vai sendo estudado à medida que vai aparecendo. Mas existe, já tem, né, artigos sobre isso e tal. E aí, já era para ter sido descoberto. Por isso que a maioria das vezes, a criança antes de 2 anos já é diagnosticada. Mas o de Benjamin veio inconclusivo, não veio com diagnóstico. Da última vez, o último exame que a gente ia repetir no mesmo laboratório, eu disse, não, agora a gente vai em outro laboratório, a gente vai fazer outra. E aí a gente mandou para São Paulo e veio, né? E aí tudo batia, assim, eu não acredito. E aí veio justamente, né, num dilema que a gente tava, como casal, que a gente já tava praticamente decidido a só ter um filho, né? A gente escutou muito da neuro, não tem como dizer, viu? Como é que vai ser, o que é que foi, aquelas coisas, né, bem difíceis de ouvir como mãe. E aí, a gente realmente já estava decidido a não ter, quando foi uma coisa casual, assim, de os exames, enfim, de rotina que eu fui fazer e que eu vi que eu já estava ovulando e eu disse, vamos, e foi um negócio assim que, que Deus sabe tanto que se demorasse um pouquinho a gente ia desistir, que foi uma coisa bem ligeira, assim. E assim, só que aí já com mais de 35 semanas, você descobrir que é uma síndrome genética, tá? No cromossomo materno. E que se eu for portadora, Joaquim tinha 50% de chance de ter a síndrome de Angelman, e que a gente sabia agora quais todos os desdobramentos, né, que poderia ter, enfim, foi assim... Mexeu muito com a gente, mas foi incrível, assim, a gente acredita, né, pela nossa fé, que foi realmente algo de Deus, assim, foi no momento certo para que a gente pudesse se entregar totalmente, assim, e dizer, tá bom, Joaquim vai vir do jeito que tiver que vir, né, porque existem famílias com 2 Angelmans. Uhum. Então, vai vir do jeito que vier, a gente ama, a gente tá aqui preparado, né, Senhor, a gente tá preparado para o que tu mandares para nós, e a gente ficou muito tranquilo com isso. Foi muita emoção, né, a chegada de Joaquim. Não foi escolhido para ser Angelman, ele é típico, uma criança típica, e veio para trazer, assim, muita leveza pra gente, sabe, muita alegria. A interação dele com o Benjamin é algo, assim, que emociona a gente todo dia, e vem pra... só um detalhe, quando a gente tem um filho atípico, eu não sei como é que vocês escutam, mas assim, eu escutava muito. Você precisa ter outro filho. Eu não tenho outro, todo mundo pergunta isso pra mim. Né? Você tem que ter, porque Benjamin precisa de um irmão. Ele vai ficar com quem lá na frente? Então gerava mais angústia na gente, né? A gente já tem esse medo. O irmãozinho já nasce com uma carguinha, né? E é isso. Uma responsabilidade, né? né? Então, e aí isso que eu disse, eu disse, amor, não quero ter outro filho por causa de Benjamin. Por isso. Uhum. Eu quero ter outro filho porque eu quero ter outro filho. Eu não posso fazer isso, eu não posso trazer, né, um filho com essa carga. Não, Joaquim é Joaquim, vai ter as questões dele, vai ter os gostos dele, a gente vai fazer Joaquim voar para que, consequentemente, de maneira leve, ele seja, né, um amigo de Benjamin, possa ser esse apoio, mas a gente não pode transferir isso para ele. Não é responsabilidade dele, né? Mas, enfim, foi isso. Foi um diagnóstico realmente bem tardio, que mexeu muito com a gente, mas que trouxe muito, assim, eu agradeci muito a Deus por ter esse diagnóstico, porque, né, traz um norte, da gente saber até onde a gente vai, o que é que está sendo feito,
trocar com outras famílias. Eu não podia trocar, eu não sabia o que meu filho tinha. Sim. Né? Eu sabia que ele tinha um atraso, que ele não falava, mas até onde vai isso, né? O que é que eu posso fazer de melhor para ele? E aí foram, eu acho que de 2 anos para cá, realmente eu fui outra mãe, sabe? Porque me perdoei, me culpei, um monte de coisa, mas aprendi bastante e troquei com outras mães, vi, né, situações mais difíceis ainda, que graças a Deus a gente tem, né, quando por tancos e barrancos, difícil que é, né, sem diminuir nossas dores, mas a gente sabe que tem outras lutas ainda, né, que somam-se com outras coisas, inclusive com a presença paterna, né, enfim, com a presença da rede de apoio, enfim, tantas outras coisas, né, econômicas e enfim, Vamos tudo mais. falar sobre isso, vamos falar sobre isso. Uhum. Duan, e como foi para você receber o diagnóstico? Como foi? Em que momento foi? Como aconteceu? Como você estava? Com quem você estava? A gente estava, no caso Dante, mais ou menos aos 8 meses, ele começou a não entrar na curva do desenvolvimento, né, previsto pelo Ministério da Saúde. Eu também sou da área de saúde, né, nutricionista, e eu fiz a residência no IMIP, e eu já tinha contato com algumas crianças com AME. Só que a maior parte das crianças com AME, elas são tipo 1 e normalmente dependem muito de intervenções médicas, né, de suporte à vida. Ô, Duan, só para explicar, AME significa o quê? Atrofia muscular espinhal. Tá. E tipo 1 e tipo 2, qual a diferença? São 4 tipos. 4. O primeiro o tipo 1 é o mais dominante, né? Que é a classificação. Tem Necessita mais... de mais suportes mais à suporte, vida, né? tá. Pode precisar de um respirador, pode necessitar de sonda, Certo. de cuidado home care, geralmente. E aí o tipo 2 é aquela criança que ela senta, que no caso é o que é Dante, também é uma questão genética. E eu lembro muito, assim, que foi uma negação, né? Inicialmente eu comecei com a negação de ele ser uma criança tranquila, então ele não engateava rápido, porque ele era uma criança tranquila. E só que com uma pulguinha, e a gente vai observando e vai dando tempo, até que eu assumi que a gente precisava entender um pouquinho melhor. Até porque, estruturalmente, eu sempre falo, né, a sociedade ela está muito formada a partir do modelo médico. Então, ela explica a deficiência a partir do modelo médico. E, a partir de outras experiências da área escolar, foi que eu digo que eu sou uma outra mãe, que é a questão do modelo social da deficiência. Que eu gosto muito de falar isso, porque eu acho que para muitas famílias pode ser muito libertador essa visão, né? Como foi para mim. E aí, na época... Eu vou aproveitar para te perguntar aí sobre isso já. Qual é a grande diferença para você do modelo médico e do modelo social? É de aceitar a identidade do meu filho. Então, quando ele começou a ter o diagnóstico e fazer aquela bateria de exame e tal, a gente queria consertá-lo. Então, a não aceitação passava por esse lugar de você, não pode, porque porque que a gente foi escolhido, porque que ele tem que passar por isso. E pela experiência de conhecer a AMI1, eu ainda achava que eu ia perder o meu filho em 2 anos, porque é isso que o Google trazia. Eu já ia dizer isso, então acho que todo mundo tem essa visão. E aí quando eu vi que ele só tinha 2 anos de vida, porque era o que a criança com AME, naquele momento que ainda não tinha medicação, né? Então como é uma doença progressiva, degenerativa, então realmente a criança vai perdendo ao ponto de ser insustentável, né, a vida. E aí naquele momento, que era 2016, que foi quando ele nasceu, foi também o momento que chegou a medicação que ele faz uso hoje, que é o Spinraza, que mudou a história natural da doença, né? E aí, naquele momento, eu queria viver dia após dia. Então, eu fechei o Google e eu disse, eu vou viver a minha maternidade a partir do Carpe Diem mesmo. Então, eu não sei quanto tempo ele vai ter que viver... O próximo dia sempre precisa ser o melhor dia da vida dele. De toda a família, né? E aí já foi muito claro que eu não fazia muito parte desse modelo social, do modelo médico, né? Que vê a criança com a normalidade, como uma coisa não funcional, como um defeito a ser consertado, milhões de terapias sem pensar no bem-estar global, né, da criança, como também da família, porque a gente está envolvido em tudo isso. E pronto, então depois foi muito rápido essa virada de chave para mim. Eu já tinha TEL, né, que não tem a AME, embora ele seja portador, mas não apresenta doença. E realmente eu só fui viver, né? Não me preocupei mais com muita coisa, e teve uma questão judicial de uma medicação milionária, né, que não tinha isso ainda, não tinha jurisprudência, que é essa forma de você ter outros casos que ajudem você no seu processo judicial. Então, Dante foi o primeiro de Pernambuco a receber pelo SUS, porque justamente ele nasceu no ano do Spinraza no Brasil, então ele estava ainda abrindo caminhos, né? E aí passou 1 ano para ele começar a usar a medicação, e nesse 1 ano ele teve muitas perdas que a gente teve que lidar muito mais com o preço da vida, né, sobre essas questões éticas e filosóficas, assim, sobre o quanto custa,
como é que a gente lida com o judiciário, que possivelmente foi muito corrompido nesse processo, porque é uma medicação de milhões e a gente sentiu muito. O que aconteceu foi que realmente foi muito tardio o tempo do uso da medicação, já que a medicação existia, então não justifica, mas a gente teve que lidar com o ser humano nesse nível, assim. Uma dúvida, então. Essa medicação demorou 1 ano para chegar para o Dante. Isso. E aí, se ela tivesse chegado logo, talvez ele tivesse menos efeito Sim. do AMI, né? O CIA, eu não conto com ele também, né? Certo. É outra Aham. prática dentro do meu processo terapêutico, que é o que aconteceu, não sei. Mas é muito sobre isso, assim, é você ter que lidar com isso. Eu acho que foi muito pior do que lidar com o diagnóstico de Dante. Uhum. Porque ter que passar por campanha da gente contar, né, com muita gente, que aumentar uma rede de apoio, assim, do nada, para poder ver se a medicação vinha de forma paga, né, através da campanha, e não conseguiu, porque são milhões, e aí chegou o do SUS, né, por isso que eu também sou uma militante bem ativa da gente realmente cuidar dessa nossa política pública, porque é o que dá a medicação de Dante até hoje, e hoje a gente tem outra história. Né? Então, as crianças hoje em dia, normalmente elas já conseguem fazer o diagnóstico cedo e de forma administrativa elas conseguem a medicação, não demorando tanto e não tendo, talvez, consequências que são irreversíveis. E aí eu falo, não é nem sobre consertar Dante, mas é de torná-lo o mais autônomo possível Sim. dentro dessa sociedade capacista que a gente tem. E, na verdade, ele não tem nada a ser consertado. O que tem que ser consertado é a sociedade, as calçadas, as pessoas. Exatamente. Eu tô emocionada. Tem muita coisa no Sério. entorno, né? Porque eu só penso isso. Enquanto querem consertar os filhos da gente, a gente só quer que as pessoas entendam que eles não precisam de conserto. Meu filho é perfeito, lindo, perfeito, maravilhoso, do jeito que ele é. E eu não sei por que essa angústia das pessoas em quererem que eles... Resolver, né? Entrar no modelo, né? Porque acho que se criou um modelo do que se espera. E quem criou esse modelo? E quando Né? a médica Alguém chegou... perguntou pra mim, alguém perguntou pra você ninguém. qual era o modelo que você A pediatra chegou e disse, sonhava, né? realmente... Ela chegou tão assustada. E assim, o que eu, nesses anos, né? São 9 anos aí. O que eu acolho de mães e digo... Não se importe com o que esse médico disse, com que esse... Porque seu filho é seu filho, festeje seu filho, celebre seu filho. Quando a pediatra chegou tão assustada pra dizer, não, é porque... Eu acho que ela me viu uma mãe... Eu tenho uma carinha de nova, mas eu tinha 27 anos, eu já fosse 37. Então, assim, eu não era novinha. Eu acho que ela viu, meu Deus, não era pra ter... Tem todo esse negócio, né? Era pra ser uma mãe idosa, pra ter um filho com síndrome de Down, todo o Porque se estereótipo. fala muito sobre isso, exato. E não existe isso, minha gente. O que mais tem é mãe que é nova. E aí, quando ela chegou tão assim, eu disse, doutora, presta atenção. Eu só tô preocupado com uma coisa. Que meu filho viva. Porque eu tô vendo que deixaram ele ali no berçário, que ele tava respirando mal. Deixaram o menino sozinho. Eu só quero que ele respire. Porque se ele não tiver perna, se ele não tiver braço, se ele for amarelo verde, se ele tiver síndrome de Down, se ele não tiver qualquer síndrome, que eu só quero o meu filho vivo pra cuidar dele. Nessa hora, ela ficou murcha. Porque uma mãe precisando falar pra uma profissional, né, como se comportar. Aí ela disse, não, tudo bem, a gente vai levar ele pra UTI agora. E assim, eu lembro que quando eu cheguei na UTI, que eu vi Fernandinha, meu Deus, minha gente, eu nunca vi uma criança tão linda, todo cheio de tudo, de fio, de coisa que não tava nem... E eu, meu Deus, que menino lindo! Que coisa perfeita! Que menino maravilhoso! E eu digo a todo mundo, se eu pudesse escolher um filho, seria ele, porque ele é meu filho, ele veio pra mim. Já era pra ser. E quando as pessoas perguntam, tu quer outro filho? Meu Deus do céu, queria ter 10. Mas as condições atuais não são assim. A gente sabe como é difícil criar um filho, educar um filho. A gente sabe quanto custa uma escola. E assim, até isso de ter o diagnóstico. A síndrome de Down tem a carinha, né? E é muito mais fácil lidar. Mas tem mães que ficam a vida toda lutando pra ter um diagnóstico, pra sossegar. Sabe, assim, essa questão de terapia, de você querer encaixar seu filho. Eu nunca quis isso. Então, assim, o que as mães... eu não digo pra vocês não irem pra terapia. Não é isso. Eu digo pras mães irem fazer terapia primeiro. Com certeza. Pra elas entenderem que o filho delas é do jeito que é. Porque, não, assim, querer mudar uma criança, querer mudar uma estrutura. Porque é a sociedade que tá errada. Não é meu filho que tem que se ajeitar pra entrar ali, não. Vocês que tem que se ajeitar pra ele entrar. E meu filho fazia... Uma vez na semana, fono, uma vez. E tu só vai fazer isso, Edson? Porque a vida dele não vai ser terapia, não. E aí ele vai fazer natação, ele faz capoeira.
Ele faz as coisas que ele gosta, ele joga futebol. E se ele não pudesse, eu sempre digo isso, mas se ele não andasse, se ele não falasse, ele ia ser meu filho e ia ser feliz de todo jeito. Porque quando eu tava naquela UTIzinha, que eu olhei pra ele, eu disse, filho, eu prometo uma coisa, eu vou te fazer muito feliz, a gente vai ser muito feliz juntos. E eu tenho certeza que eu cumpro isso todos os dias. A gente é muito feliz, ele é pagodeiro também. Ei. Ele canta tudo, faz festas, shows, é só contratar. E assim, ele não precisou de nada que as pessoas diziam pra ele se adequar. Foi do jeito dele. E eu até postei hoje um estudo que tem, né? De um médico falando, cante pro seu filho, cante pro seu bebê e tal. E eu sou muito musical. E eu sempre cantei, assim, a coisa que ele mais gosta é música. E aí eu penso, por que cada família não vê o caminho dela e vai se alinhando com aquilo que ressoa na alma dela? Porque eu sou viajada também, espiritualizada. E eu penso isso, assim, que é de alma. E ver o que combina com você, com sua família, com seu ritmo, com sua vida. Ao invés de se encaixar em algo que não dá pra dar satisfação pros outros. Pra um médico, pra um terapeuta. Porque quantas vezes a terapeuta falou, mas você tem que fazer isso em casa. Eu disse, tá certo, não volto mais. Eu acho que muito disso é que, assim, eu acho que todas vocês se falaram sobre se identificar com tudo que acontece, né? Assim, porque se for uma coisa simplesmente passada, é assim, é assado, lá, cara, tudo bem, onde é que fica a minha relação, o meu poder enquanto mãe? Vou dar um exemplo. A entrevista da semana passada foi com Marina. E aí o filho dela tem uma síndrome, mas o primeiro diagnóstico foi, ele vai ser cego. Eu vi também Viu? isso. A Marina fez, Maravilhoso. porra, ele vai ser cego, mas como é que ele vai? Aí ela começou a pensar, e como é que ele vai comer? E como é que aquilo? Ela meio que, tipo assim, viveu 3 dias de luto. Depois disso, ela me conta, né, assim, cara, depois eu pensei, cara, ele vai ser o cego mais feliz do mundo, velho, sabe? Exatamente. E eu disse... Marina é incrível, né? B é da mesma época de Benjamin. E é B e bem. Eu ficava, meu Deus, e tem umas coisas Já tem algumas parecidas. coisas, Enfim. Eu conheço Marina desde a adolescência, então foi muito legal, assim, também, poder bater esse papo com ela e Admiro demais. entender, né, assim, Mas eu acho, assim, eu vejo com Maria, e aí eu pego um pouco disso que tu falar, assim, cada um vai ter uma Seu rotina com filho. seu filho, né, assim, Sim. eu acho que independente do que for, de qualquer situação que seja, você vai ter. Acho que ontem aconteceu um negócio muito legal. Eu tô fugindo do tema, tá? Fuga ao tema, a redação, né? Mas eu fui ler um livro com ela ontem à noite, que pra mim era novo. Ela já sabia decorado, claro. Mas foi engraçado que eu comecei a fazer os livros e eu gosto de fazer, tipo, contação, né? Com vozes, né? Cada personagem tem uma voz, não sei o quê. Eu também faço. Cara, aí eu tava lá, ela fez, papai, hoje conte com a sua voz. Menos. Aí eu disse, mas Maria, quando for essa menina aqui, eu posso pelo menos falar com a voz mais pra mudar? Ela fez, tudo bem, mas não seja muito chata a voz, não. Mas eu achei engraçado Ela tá assim. crescendo e é o tempo E eu acho que a dela. gente precisa entender E muito o ele, que a né? gente Assim, conecta, pronto, se você perguntar assim, todas as mães, todos os pais que são presentes vão ter momentos, pronto, o momento que eu tenho com meu filho maravilhoso é a gente no carro cantando. Então, todas as viagens, ir pra escola, voltar pra escola, ir pra um esporte, terapia, sempre vão ser momentos. Mãe, vai botar minha música, né? Vou botar minhas músicas. Ou seja, a música dele agora, que ele é pré-adolescente, ele gosta dos rosas Eita. e chiclete sobe e desce. Eita, até eu sei qual é essa. Sou solteiro, não sei o quê, Eita. solteiro, 8, 9 anos. O menino vai fazer 9 anos. E assim, então assim, são fases e momentos que todos os dias, religiosamente, vou botar ele pra dormir, eu leio uma história. Então assim, fez coisa errada, não vou ler história hoje. A educação Olha aí. positiva. Tá vendo? Você não me obedeceu, não leu a história. Não, vou obedecer. Pra ler a história. Então assim, é isso que conecta a gente. Então por que eu iria me encaixar em um modelo ou em algo familiar que não combina com a gente, que não tem nosso jeito, né? Não faz sentido. Porque ele tem deficiência, então vai ser todo mundo igual. Pronto, todo mundo com deficiência é igual. Imagina a cabeça da pediatra que Ei. tem lá no livro dizendo que é assim, 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 assado. E com teu filho é totalmente diferente. Eu agradeço a Deus por não ser médica. Porque eu fico com aquele oxímetro e pensei, qual objeto levar? Porque toda mãe agora com oxímetro, assim, tô com quanto? 99, tô bem, graças a Deus. Mas muito a louco, gente sabe? tem que sair, assim, tem hora, assim, que, né, de momentos mais difíceis em casa que meu marido fazia, pegue esse seu diploma, rasgue, jogue, sei lá onde, mas a gente vai fazer desse jeito, porque pra Benjamin é assim. E pra mim, né, foi muito difícil, né, separar essas coisas, mas eu digo a todo mundo que tem que ser assim.
E mas ele é atípico, ele é diferente, ele tem um jeito dele, com ele vai ser diferente de Joaquim, né? Eu acho que todos os filhos, independente Uhum. de Exatamente. típicos ou atípicos, enfim. Mas há uma diferença maior, né? De uma criança típica e uma atípica, e a gente tem que conduzir diferente. E às vezes, muitas vezes, eu não me sentia acolhida nas Eu já próprias tô médicas que eu agradecendo iria. porque o pai não é médico. Aí, porque às vezes um É, casal de médicos já acaba... Balancei um pouquinho, Aí eu Então- puxo até a questão assim, por que que a gente não humanizar, né? A formação também da área de saúde, de todas as Sim. áreas. Uhum. Porque o que falta é isso, é a humanidade. Quando a gente... Eu acho que vai ser bem que de todas nós aqui, quando a gente recebe o diagnóstico, a gente não recebe acolhida. Então, seu filho vai também, é um neurologista conhecidíssimo, seu filho nunca vai andar. E aí, uma das fotos, né, que eu Ah. botei de Dante tá em pé. E Uhum. Dante anda. E aí, como assim? Ele anda com suporte, ele anda assim, ele na fisioterapia ele faz assado e tal. Mas são essas verdades que eu lembro que a primeira fisioterapeuta dele, que eu não largo por nada, às vezes eu quero morar em aldeia, voltar pra aldeia. Mas aí eu digo, não, vamos Isabela continuar em fica- Recife, porque não vamos soltar as terapeutas que estão desde o Sim. começo de Dante. Porque ela falou, diagnóstico não é Se destino. quiserem falar de pessoas positivas, Que fiquem à acreditam. vontade, Volta, viu? Camila, tem Fala, então Carly. já ia dizer, fale Fiquem dela à pro vontade, povo ir também. Do Grupo Avançar, tem o pessoal também da Promover, né? Que eu gosto muito, a Alessandra Calado também começou na ACD e depois a gente passou pra lá. Mas eu acho que Camila foi mais uma pessoa que falava o que meu coração queria ouvir. Então, eu tive uma rejeição enorme pela equipe médica. A ortopedista dizendo que ele tinha que passar 18 horas de órtese. E Dante não se adaptava com órtese. Quando ele botava órtese pra dormir, ele não fazia. E eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou mentir pra esse pessoal. Dizer que botou. E vou dizer que botou, Me porque não identifico. Isso. não vou entrar e eu vou assumir isso. E eu digo que Dante hoje, ele escolhe várias coisas, né, da vida dele. E eu acho que um momento muito marcante foi quando ele falou, mãe, eu não gosto de ter deficiência. Que foi a primeira vez que meu coração gelou, porque até então, ele nunca nem tinha comentado. E eu disse, filho, e fale aí, então, qual é o problema que a gente precisa resolver. Aí ele, eu não gosto do furinho das costas, porque a medicação é dolorosa, é intratecal, Sim. né, na medula. Uhum. Então, você que já fez pulsão, né, por conta de pesquisa de meningite, deve lembrar disso. Então, ele faz isso 3 vezes ao ano e ele disse que a única coisa que era ruim de ter isso deficiência que é é ruim. isso. Eu, então, vamos consertar esse problema e ele toma sedado há mais de 5 anos. Vem, Olha que aí. coisa maravilhosa. E Perfeito. acabou o problema da deficiência por hora, né? Sim, Lógico que a gente sabe que a adolescência é O crescimento vão trazer outros, mas aí a gente vive cada dia. fase por vez É. e pode não acontecer como pode. Uhum. E aí uma das coisas que eu falo muito pra ele é não temos nada a consertar. O que a gente tem que consertar é essa calçada. Tanto é que a gente pensou na cadeira motorizada pra ele, porque foi mais pensando na questão da mobilidade urbana daqui de Recife, que é um caos, que é onde a gente passa, né? Sim. Onde a gente mora. E as calçadas não conseguem ele andar sozinho, né? Porque, de fato, ele tem essa capacidade de autonomia, de inteligência, de tudo, de andar como uma criança de 8 anos, só que usando o seu recurso, né, sua tecnologia assistiva, que seria a cadeira de roda. Eu até vi que na cadeira de roda dele que tu mandaste o vídeo, tem acho que é o escudo do Capitão América. Porque aquela foi bem do comecinho, foi a manual, porque culturalmente aqui nos Estados Unidos as crianças usam desde sempre, às vezes a primeira cadeira já é motorizada, e aqui não. Então eu tive que ir para São Paulo, porque a equipe que eu fui atrás aqui para poder fazer a adaptação da cadeira de roda, porque eu disse, eu estou envelhecendo, eu não consigo correr mais com Dante para poder ele brincar junto com as crianças de corrida, porque ele gosta. E aí eu disse, eu estou envelhecendo, eu preciso pensar em algo que ele precisa ter autonomia. E aí eu comecei a pesquisar, cadeira motorizada infantil, não tem. Mas Até hoje, Hoje em inclusive, Recife não tem? Não. Duan, É eu vou tão te fazer louco isso, eu vou te que fazer... a mãe tem que ficar atrás das Não. coisas, né? Depois a gente conversa sobre um projeto, mas uma das coisas do nosso projeto hoje vai ser ter em Recife motorização para Olha aí, cadeira infantil, que tá massa, certo? que massa. Tá prometida você aqui agora. Olha aí. Nossa. Daqui a pouco vai sair tudo no chão. Deixa eu só aproveitar não é o possível que link. isso não aconteça hoje, velho. Não é possível que isso não aconteça. Mas veja, isso... O pessoal da produção aqui tá dizendo, eu já chorei. Mas, minha gente, a veja, gente fica coisas atrás. básicas que E a mãe faltam. não deveria fazer isso, porque a gente já tem que se preocupar. Assim, a gente que deveria ser mãe, só mãe. Sim. Então a gente tem que alimentar, Isso. manter uma criança viva e tal. Mas aí a gente tem que pensar em 1 milhão de coisas. Porque eu lembro que quando o Fernandinho tava. Aí a língua dele era desse tamanho aqui. E não tinha um médico, um dentista aqui nessa cidade que fazia um negócio do palato pra
pra deixar maior. E eu ficava, meu Deus, não é possível, não. Que a mãe, além de tudo, aí tem que ficar mendigando. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Eu não sei vocês em relação à desfraude. Passou uma época que o Benjamin ficou num limbo. Não tem fralda infantil que caiba nele. E as fraldas de adulto ficavam folgadas. E eu fazia, meu Deus, só depois que a gente tem essa necessidade é que a gente vê como tem coisa pra mexer. Veja uma coisa simples. Ele não desfraudou ainda, ele já vai fazer 9 anos. E aí chega uma hora que você fica, cadê Pampers e... Eu não disse isso agora, a Fernandinha tá num passeio. A gente tá aqui e ele está num passeio da escola. Ele está em João Pessoa. Porque eu criei o Instagram pra mostrar que ele poderia ser uma criança como qualquer outra criança. Então, graças a Deus, a autonomia, a independência que ele tem, ele pode fazer essas coisas. Claro, com os adultos da escola, enfim, porque ele é uma criança. Mas essa questão me preocupa, porque ele não é uma criança que vai ao banheiro como, tô com vontade de agora. Não. Sim. O que ele puder aprender e o que ele puder segurar, ele vai fazer. Então, assim, fralda? Pois é. Não existe fralda, Não dá. por exemplo, pra piscina. Não Pra uma tem. criança Não como tem. Benjamin. E Só aí? se for bebê. Aí a gente tem que ficar ainda na atenção de estar toda hora muito perto dele, porque se ele começar, né, a querer fazer o número 2, como diz a história, a gente sair correndo com ele, pra não gerar Veja, são coisas simples, né? E que gerariam um conforto pra gente. E a gente tem que ficar preocupado sempre no desconforto. Porque o que a gente pensa, a deficiência está causando um desconforto Para as outras pessoas. É isso. Né? E aí a gente. Pronto, aí eu sempre volto. Não, meu filho é assim. Ele não tá sim. causando desconforto. A escola vai ter que se adequar. As tarefas Mas vão ter chega que uma ser hora que a gente adaptadas. vira a chavinha, né? E aí exatamente. eu não vou ficar mais preocupada com as outras pessoas se isso acontecer. Eu tô preocupada que é que ele vai sentir Exatamente. com o olhar das outras pessoas. Porque eles estão crescendo. Não e por eles causa das se outras sentem pessoas, mal. mas por ele, entende? Tá tudo bem pra ele, porque pra ele, né? Enfim, É isso. fazer daquela forma é a forma que ele mais relaxa, inclusive, porque é na água, né? Então, assim, é isso. Hoje a chave virou, sabe? A minha preocupação é com ele. Mas acho que, enfim, são coisas mas eu acho simples que até esse ponto. eu acho que vale até um apelo, assim, meu aqui, enquanto alguém que quer trazer propostas e fazer a diferença nisso, é de questionar as empresas, né? Sim. De assim, cara, às vezes não vai ser comercial, não é o que vai dar o lucro para a empresa. Exato. Mas é Não é interessante preciso pra eles. mas é preciso que exista, né? Então, assim, se você se considera uma empresa inclusiva, seja inclusiva, né? Então, eu tenho um amigo diretor de uma grande empresa que ele vai ouvir quando eu terminar isso aqui, porque eu vou levar esse exemplo específico para ele. Massa. Porque a gente precisa fazer isso Sim. acontecer. Sim. Né? E só rapidinho, só pegando o gancho, uma leve fuga ao tema também, assim. Pode Mas ir, assim, porque fica à vontade, nota 1000 para você já. Porque essa questão da fralda, né, do desfraude, é muito cultural. E aí é engraçado, todo aniversário que eu vou, o comediante, né, a pessoa que tá lá fazendo a brincadeira, brinca com essa questão. E aí, assim, é engraçado que são coisas que a gente só sente que é ruim, que é uma fala ruim, quando a gente passa pelo processo. Porque a brincadeira, a graça, quem é que vai xixi na cama? Quem é que usa fralda? Tá de fralda? Meu filho tá de fralda. Ele tem quase 9 anos, ele tá de fralda ali. Tu tá entendendo que, assim, são coisas que, graças a Deus, ele ainda, pelo menos assim, pelo que a gente saiba, né? A gente não sente que ele fica... que ele não tá nem aí pra isso, sabe? Ele não tá ligando pra isso. Mas a gente precisa começar a mudar essas pequenas coisas que ficou uma coisa já orgânica, né, na sociedade, que todo mundo... Mas que é errado, porque cada pessoa é de um jeito, né? Então, assim, é uma besteira, mas que o outro sente. Então, uma criança que chega com... né, uma criança atípica na nossa vida, traz a gente para um olhar completamente diferente, assim, de uma empatia com o outro, né, em qualquer situação. Você começa a se colocar no lugar do outro antes de falar qualquer coisa, antes de agir de alguma forma, né? Eu acho que não tem como não sair melhor, né? Dessa maternidade, assim. Sim. Hoje eu tô aqui porque eu disse, eu vou. Quando tudo acontece pra pessoa não ir, é porque você tem que ir. Porque eu acordei, deixei meu filho na escola, parei o carro no sinal. E quando o motoqueiro bateu em mim, que caiu, que eu pensei, meu Deus do céu, tomara que esse homem não morra. Só pedindo a Deus, pra ele estar vivo. Tá vivo, moço. Tá tudo bem. O SAMU vai lhe pegar. Vai machucar a perna. E aí, eu só pensando na minha vida ali. Como a gente acha que tem controle de tudo. E quando vem um filho com algum diagnóstico, você tem certeza que não tem. Mas aí, do nada, a gente quer tomar de novo esse controle, como se a gente fosse controlar os nossos passos e a vida deles, e não, a gente não tem controle. Ano passado, a gente ficou 12 dias na UTI. E eu ali pensando, meu Deus, Fernandinho também com a pneumonia, foi super silencioso, minha gente. Chegou na pediatra correndo. Quando ela mediu a saturação, estava 90. Ela disse, interna esse menino agora. Sem vaga na UTI, aquela agonia. Quando chegou na UTI, já estava
com atelectasia, a pediatra pode dizer, os pulmões fechados. E eu dizendo, meu Deus, como é que esse menino tava correndo ali? E aí, mais uma vez, eu me vi ali, eu não tenho controle de nada. Só que, por causa da síndrome, ele é imunodeficiente, então tudo vai evoluir mais rápido. E aí eu penso, acho que por isso essa minha pressa também de ser feliz, de aproveitar. Sim. Porque tudo pode ser, a gente tá tão bem aqui hoje, amanhã tá mal. E as pessoas ficam achando que vão ter tempo, que vai, sei lá, não, daqui a Pode 10 deixar pra anos, amanhã. amanhã eu faço, daqui a 10 anos eu vivo isso. Não, eu quero viver agora. Por isso, Cláudia, tu é tão feliz. Claro! Eu não tenho como ser triste. Eu todo dia olho pro meu filho e penso, meu Deus do céu, eu tenho agora pra viver com ele. Eu vou viver muito bem cada dia. Então, assim, naquela hora no carro, eu só agradecendo a Deus, obrigada, porque ele não tava no carro, porque bateu bem na cadeirinha dele, assim, do lado dele. E eu, obrigada, meu Deus, porque ele não tava no carro. Só porque, mesmo que se, assim, não se machucasse, mas o susto que ele ia ficar, né, de estar do trauma, eu disse... E eu só tenho a agradecer, só olho pelo lado bom, porque eu penso, se eles estão aqui com a gente, era uma missão, é uma lição que a gente vai levar. E aí a gente pode espalhar isso. Tem mães que vivem esse luto, que eu sempre digo assim, o luto é natural, normal, um tempo, mas você passar uma vida de luto por um filho que tá vivo ali, né? O seu filho precisando de você. Então, eu sempre digo às mães que a gente pode levar, viva com esse filho, ele tá ali pedindo pra você viver com ele. Ô, Claudinha, e pensar que por muito tempo essas crianças elas foram escondidas pelas famílias, né? E isso é um negócio que ainda hoje, quando você... Dá pra perceber que em algumas... Não é engraçadíssimo as pessoas dizendo, tem tanto autista hoje em dia. E não tinha não, gente. Só não tinha diagnóstico. Toda a família tinha aquele doidinho escondido, não vai pra escola. Sempre tinha em casa alguém escondido. Síndrome de Down não saía de casa, eles eram escondidos, trancados. Fora a institucionalização. Saiu certo? Institucionalização. Né, de colocar as crianças em Segregadas, né? segregadas. Aí é tema de pedagogia também. Mas é muito importante, porque tem, hoje em dia, uma bandeira forte aí, grande, Pra o lutando retorno para o disso. retorno Não disso. tem condição. Isso aí não é possível. Tem condição. Não é E o possível pior esse que retrocesso, não. Pior que tem. E aí eu Cabe a gente, gente, né, a melhor não? coisa é que as pessoas, eu queria criança, ter estudado numa escola que meu filho estuda hoje. Porque eu não tinha uma criança com deficiência do meu lado. E hoje eu chego isso, no verdade. apoio, falar aqui da escola dele. Eu chego no apoio e tem criança de todo tipo de deficiência. Então, pra ele é mais um. De uma Não maneira é- natural, Ele, né? ele não tem, ele não é o ponto de referência, né? Ó, o Dal ali. Não, esse é mais um Isso. Dal e tem gente de todo Sim, jeito. sim. Eu tive a experiência negativa e positiva, né? Em relação à escola, assim. Eu não sei se eu já posso adiantar alguma coisa. Que é isso, assim. Quando o Benjamin... A gente colocou o Benjamin na escola, já com 2 aninhos. Foi muito importante, não tiro esse mérito da escola, né? Em relação ao cuidado com ele, sabe? Ele não andava, né? E já começava daí. Você já começa... Toda escola que eu ia, não. Tem que estar andando. Fernanda, Está. começou E se sem meu andar. filho não tá ainda andando. Mas e aí, como é que... Não, só pega andando. Era assim, eu era barrada na secretaria. O absurdo já daí. ninguém nem- Já daí. Assim, nomes de escolas famosas que eu ficava, sabe, magoava tanto. Enfim, então teve esse processo e essa escola teve esse acolhimento, né, nessa questão em relação a cuidado, meio que mais creche, né, vamos dizer assim, alimentação e tudo mais, eu fiquei muito segura. Só que aí chegou uma hora que quando vira escola mesmo, né, que aí é formar cidadãos e... Enfim, que fala mais sobre essa interação com as outras crianças, foi justamente quando coincidiu da Anali, ele já fazia aba, eu não sei, né, é uma terapia que é muito utilizada com os autistas, tudo, mas não é só para autista, né, para todas as crianças que têm deficiência. Na verdade, ela foi adaptada Adaptar. para autismo. Isso, Exato. e aí, ela veio, passou o dia na escola pra analisar tudo, tá? E quando chegou a noite, que foi lá em casa pra dar o feedback, é um dos momentos mais difíceis, assim, da minha vida em relação a isso. Porque ela disse, Vanessa, ele não vive inclusão nenhuma. Seu filho, olha, é assim, as atividades estão sendo feitas aqui com as outras crianças, típicas, né? O professor tá lá envolvido. E ele tá lá, num cantinho, com uma pessoa do lado dele que deu um bonequinho pra ele ficar brincando enquanto as pessoas estão fazendo atividade. E aí, no final, chama ele e diz, Benjamin, risca aqui. Aí ele faz um negócio pra dizer que ele fez, sabe? Esse aqui foi Benjamin. Isso não é... Menina, mas você não tem noção. Eu chorei tanto. Eu fiquei num luto, assim. Eu não consegui levar ele no outro dia pra escola, sabe? E era uma escola super conceituada e tarará. E eu fiquei tão arrasada, tão, né, culpada, né? Mãe se sente culpada o tempo inteiro, né? Como é que pode? Eu confiava muito. E aí, outra mãe, depois disso aí, eu que tinha mais intimidade... Falou, Vanessa, uma ex-funcionária falou, tira Benjamin de lá, não é pra ele. Era uma escola que tinha um perfil muito... Que até as próprias famílias eram muito, assim, competitivas, de querer que o filho seja o melhor, que fale o inglês logo, que isso, que aquilo outro, sabe? Então Você via o perfil. Não vai combinar uma Não criança que combinava, vai. não combinava ali. Então, tanto é que eu me sinto completamente diferente. A relação que eu tenho hoje com as mães do All for Kids
eu vou falar porque é bom mesmo, que é bom a gente fala, eu não tinha com as outras, na outra Maternal pensando no escola. vestibular, né? Que essa escola Isso, hoje em dia. eles tinham que ser o melhor. Eu chamava, tinha festinha em casa e não chamava ele, sabe? Era uma coisa que você via que não era meio forçado. E aí, quando, né, eu não vou mais ficar nessa escola, vou rodei Recife inteira. Eu moro muito próximo do All4 Kids. E foi a última escola que eu fui. Porque parece que a gente tá aqui só fazendo propaganda do All4 Kids, mas não é, só eu tô contando a minha história, tá? E aí, porque eu não queria esse viés, né, de colocar na escola, porque é perto de casa. E eu rodei. Quando eu fui, foi a última escola. E eu cheguei lá pra Fabiola, né, que é a diretora, e ela fez aquela apresentação e eu calada, né, já aquela coisa, já tinha levado lapada de tudo quanto é escola, já tinha sofrido, chorado no carro, e aí ela mostrando a escola toda, eu, coitada de Fabiola, porque ela chegou na minha frente e eu disse, depois que ela terminou de falar tudo da escola, eu fiz, tá, beleza, massa esse discurso aí, mas como é aqui a questão da escola de verdade? Mas me diga a verdade, não me enrole não, já foi assim, coitada, ela levou, sabe, foi vrá. Me diga de verdade, porque eu já tô cansada, sabe? Aí chorei e disse, olha, já fui tudo quanto é escola aqui, e eu vejo que nessa blá 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 de inclusão não existe, e parará. E aí, Fabiola, assim, a escola foi incrível, sabe? Assim, não, peraí, calma, chamou, escola chamou isso, já fez a reunião, já me senti parte ali naquele momento. E não existe escola hoje, perfeita, né? não, claro, eles Mas a gente todos... sabe que estão se esforçando, né? Claro, mas o que eu vejo é que, o que eu queria chegar no ponto é que eu vejo que as crianças lá crescem de uma maneira achando muito natural o Sim. diferente, entende? A criança, eu me emociono porque tem uns desenhos da escola que eles desenham um ao outro e tal, e quando eles desenham o Benjamin, tem um colega dele que super desenha lá, desenha uma babinha assim, caindo. Porque Benjamin é assim, né? A síndrome de Angelman tem uma apraxia motor oral de fala, e tem uma cialorreia, né? Que é a babinha, não consegue segurar a babinha. Então ele tá sempre babando. É como ele vê ele, mas é uma coisa dele. Ele, tipo, foi uma coisa super natural. E eu fiquei, caramba, que massa, sabe? Assim, então, de ele beijar e não ter o... Lógico que existem coisas de criança não, mas assim... Ai, Benjamin, sabe? Aquela coisa... E que não existia isso em outro canto. Então, assim, tratar com naturalidade mesmo. Não é uma inclusão, olha, isso aqui, viu? Não, ele é igual a qualquer um, né? Lá. E tá aberto a fazer as adaptações, né, necessárias pra ele. Então, assim, realmente faz toda a diferença. E é isso que eu quero. Eu quero isso no meu prédio, né? Eu quero isso onde Benjamin estiver. Eu quero que seja assim, que as pessoas... E é um trabalho árduo pra gente, porque, veja, já é difícil pra nós, na nossa vida, na nossa família. E às vezes a gente tem que estar educando a criança dos outros. Porque os pais não falam sobre isso. Eu ia dizer isso. Eu acho que a gente tem um grande trabalho que é de educação parental. Sim. Porque eu acho que os pais, e aí eu vou dizer, ou por não terem vivido, ou por não quererem saber, ou porque simplesmente fingem que não existe, Sim. não se importam ao ponto de ensinar para os filhos o que deveriam. Sim. Cara, quando eu vejo qualquer coisa, ou qualquer situação que eu acho que eu preciso explicar para Maria, eu paro, sento ela, filha, isso aqui é assim, assim, assado. E você precisa aprender que é assim que a vida é, né? Então, assim... eu acho que a gente tem um ponto. Quando a gente falou com os pais aqui, os pais de autistas, eles falam, cara, como é ruim pra gente não ter o nosso filho convidado pra festinha, né, dos amigos, velho. E são os outros pais. Exato. Isso, são os pais. Ou ouvir numa reunião de pais que, caramba, esse ano tem 2 autistas na turma, será que vai atrapalhar? Sim. Sabe, assim, tipo, cara, bicho, eu acho que a gente precisa fazer o contrário. Exato. Cara, como é que É rico ter uma pessoa... Exato. Como é que eu vou criança ajudar assim. esse autista? Não, mas Exato, essa consciência parece que Eu é tenho uma coisa tão certeza distante, que as né? pessoas que convivem com nossos filhos São melhores. são melhores. Eu tenho Eita. certeza. Peraí. Desculpa aí. Essa hora o Meu Deus. microfone Isso tá chato, são é melhores. certeza absoluta, porque Vão ser quem tá perto de adultos Fernandinho melhores. sai melhor de Isso. qualquer jeito. Assim, ele é tão encantador e maravilhoso que eu penso, não tem como. Tanto que um dia, assim, acho que depois do diagnóstico, um dia depois, a família do pai tava bem chorosa, né? E eu entendo, porque as pessoas tinham medo do que viria. E muitas vezes a ignorância mesmo, não saber da deficiência, né? Eu só conhecia aquele homem com síndrome de Down que na rua ficava fazendo isso. Meu Deus, ele vai tomar remédio pra vida toda. Eu disse, eu virei pra eles assim, vocês vão brigar pra estar com esse menino. E é o que acontece hoje em dia. O pai dele, a gente é separado, ele fica todo final de semana. E quando ele tá com o pai, todo mundo quer estar com ele. Os avós, a bisa dele,
a avó do pai, meu Deus, é louca por ele. Assim, ele ilumina e ele muda tudo ao redor. Uhum. Então, não tem como você não se contagiar. Não tem como. O puro. Mas é isso, a gente tá, às vezes, fazendo o trabalho que em casa precisa ser feito. Essa Uhum. conversa precisa acontecer, sabe? E aí, eu não sei como foi com vocês, mas assim, de início me doía muito quando uma criança chegava espontaneamente e falava alguma coisa do meu filho, eu perguntava alguma coisa, eu ficava, tinha hora que dava vontade de dar, sabe aquela coisa assim, que raiva, né? Agora não, graças a Deus, assim, a gente vai chegando numa maturidade que a E ao gente mesmo respira tempo, aquece tanto o coração quando você sente uma criança gentil e amorosa. Sim, que de não uma maneira conhece. natural, né? Ele tava, a gente foi no domingo passado no cinema, eu e ele ama, né? Vamos pro cinema. Aí, Uhum. no intervalo, não, antes de começar o cinema, vamos no Game Station. E aí a gente jogando lá, né? Chegou, ele tava esperando a vez dele. E um menino educado, gente. Aí você pensa, isso tem uma base familiar. Isso, é reflexo. Quer brincar comigo? Uhum. Pra ele assim. Aí ele, quero. Uhum. E assim, pra uma criança, Sim. independente do que ela tem, ela quer se sentir amada, acolhida. Então, assim, por que não ensinar gentileza pra outras crianças? Por que não ensinar isso do acolhimento? Por que esperar chegar tão perto de você pra você Não pensar precisa, nisso, né? é isso que eu penso. Quando eu vejo, assim, qualquer coisa. Meu filho tem uma deficiência, mas ele tem essas brincadeiras de tirar onda e ver e tal. Não, que ele cego, não sei o que, não tá enxergando o anão. Olhe, venha cá. E a oportunidade que eu Sim, tenho, olha, sim. venha cá. O nome não é anão que fala. A pessoa com nanismo. O quê? Tô entendendo não, mãe. Aí eu disse, você vai entender. Não fale anão. Um dia, já, a maturidade chega e ele vai entender. Sim, sim. Não é porque ele tem deficiência também que eu lido com ele como se Uhum. pode falar tudo, pode fazer tudo Não, e vai... uhum. Na escola eu digo a ele, as professoras briguem com ele, Uhum. porque ele enrola, assim, a escola inteira pra não fazer a tarefa. E eu digo, eu quero limite no meu filho, Uhum. independente. Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Duan, eu vi no teu Instagram várias fotos com o Dante. E, assim, ele demonstra, na verdade, ser muito feliz pelo olhar dele, sabe? Assim, pelo sorriso. E aí eu queria saber, como é a tua rotina com ele? Como é que é? Que, assim, a rotina, o dia a dia, tem as dificuldades do trajeto, por conta da cadeira e tal, mas assim, mas como é o dia a dia com ele? Por que ele é tão feliz como parece, hein? Me diz isso. Tu concorda comigo que ele Concordo. Cara, eu olhei assim, eu falei, caramba, velho, como é legal, Ele é velho. feliz, né? É. E é mesmo, assim como o Theo, eu acho que uma coisa que virou minha chave foi entender a identidade de cada um. Que eu reforço, foi muito depois de começar a entender a questão da escolarização das crianças, Uhum. o que é inclusão, o que é uma lei, o que é um profissional de apoio, não sei o quê. E aí eu fiquei perguntando, né? Já vivemos também negativa de matrícula, que a gente sabe que é ilegal, então denunciei no Ministério Público. Denunciem, né, quando isso acontecer. Você falou de várias situações, não sei se você chegou a cuidar, mas eu sei que a gente fica tão frágil que Na tem hora época que a eu tava gente... muito vulnerável. Não, eu deixei pra depois também. 2 anos depois eu denunciei. Porque na hora você tá passando, né, Sim, pela sim. questão. Então, com o Dante, o que eu digo assim, eu sou muito sangue nos olhos. Talvez, né, pela educação também da minha mãe. E Dante parece muito comigo, né? Ele tá absorvendo isso. Então, por exemplo, a gente já teve uma época que na frente da escola dele tem vaga reservada exclusiva, porque não é preferencial. Você que já estacionou um dia o seu carro numa vaga para pessoa com deficiência, ela é exclusiva. Então não pode ir nem por 1 minuto, que é o que a gente escuta muito. E aí, Rapidinho. e aí, Meu filho tá aqui esperando. cada caso que chega. E aí eu me arretava tanto que eu dizia, bem, eu preciso lutar politicamente também pelas coisas, né? Não dá para só ser mãe, tem que ser ativista, porque senão a gente não melhora o mundo como um todo, para que mais na frente menos e menos pessoas passem pelo que a gente passou. E eu comecei a fazer um texto extremamente assim, comunicação não violenta, todas essas coisas que a gente vai ler na parentalidade, e coloquei uma foto, né, do símbolo da pessoa cadeirante, que mostrava que percebi, né, que você não foi cuidadosa ao estacionar numa vaga exclusiva para a pessoa com deficiência. E espero que tenha sido a última vez. E se um Bota dia pra você carro, né? precisar, vou rezar não, vou torcer para que você tenha ela livre para você. Então colocar essa empatia, né? Sim. De você chamar o outro, que em qualquer momento a gente pode ter uma lesão medular, né? Um Exatamente. acidente, uma coisa. Então, Exatamente. Os somos pais não andantes, mas podemos ser cadeirantes a qualquer momento. Exatamente.
E aí eu colava isso com muita delicadeza, só que não, de forma que o motorista tivesse trabalho, pelo menos, de ir tirando e lendo para se sentir incomodado com aquela Ah, vou ter que leitura. dar um murro. Como não dá pra dar? Vou só colar. E a gente, às vezes, ficava de longe vendo. Então, algumas vezes, as pessoas se arretavam e ficavam olhando, né? Como se fosse assim, pra Procurando, quem que- foi que fez Ah, eu Quem gosto fez esse essa absurdo? gentileza. Quem fez esse absurdo de estacionar no lugar errado, né? Você acha com razão, né? Mas a gente também notou que a gente fala aqui, não é vergonha, constrangimento. Constrangimento. É um constrangimento maior. E aí eu disse, então, eu acho que foi uma forma delicada, de alguma forma, Sim, porém sim, firme, sim. de lutar por um Amém. espaço. E eu lembro que Theo, que é uma criança mais tímida, né, mais assim, diplomata e tal, ele ficou horrorizado, não queria participar desse processo, e Dante botando lenha. Bote, mãe, vai, eu quero que você bote mesmo e tal. Então, é a Toma, personalidade dele Sim, também, Sim. que se junta à minha, que vê um ativismo, e aí ele se coloca sempre nesse lugar de que ele não precisa ser consertado. Então, por exemplo, a gente tem as avós, então quer que ele tenha a tecnologia assistiva, deixando as crianças em pé, e é robô pra lá, robô pra cá. Querem tudo pra ele. Não, querem, né? Porque querem normalizar o andar dele, não ser pela cadeira. E a única coisa que eu me preocupo é qual é a cadeira mais top do momento que tem, Sim. sabe? Porque Pra ele ele se não sentir mais pede pra confortável. ficar em pé. Uhum. E eu digo, Dante, você quer ficar em pé? Ele já falou que queria correr com as pernas, já falou. Sim. Mas quando ele percebe que ele pode atingir uma velocidade que foi pela cadeira motorizada que ele conseguiu, Sim. a autonomia de não ser empurrado por um adulto para poder ele conseguir fazer o seu próprio movimento. Uhum. E aí eu acho que cuidar da autonomia da criança dentro das possibilidades que eu sempre digo, teve tecnologia assistiva, que é todo o material, toda a engenharia que se estuda para poder, através de recursos, né? Sim. E a gente tem cada vez mais a tecnologia avançando de uma forma muito, Sim. muito rápida, inclusive. Em 2 anos a gente já vê outros estilos de cadeira de roda que eu já tô dizendo, Sim. tem que aposentar essa de Dante. Como assim, que é caro, né? Não dá pra sair comprando tudo que aparece. Sim. Mas eu converso Isso. muito com ele sobre quem ele queria ser e se ele tá confortável aonde ele tá. E ele hoje, ele só reclama Acho que ele do se sente mundo. feliz de ser Ele só empoderado, reclama, né? essa calçada tá horrível, né? A gente tem que andar na rua e a gente pede para o povo parar pra gente passar. E aí ele tem isso muito vivo dentro da família dele. E em nenhum momento, depois que a gente virou essa chave, que foi muito no começo, então é bom que vocês leiam sobre o modelo social, porque foi muito libertador para mim, de que realmente, assim, por que eu vou ser triste, né? Exatamente. Eu só preciso lutar Sim. como qualquer outra pessoa. A gente fala muito da interdependência também, que é quando os outros ativismos têm que se juntar, porque onde o coletivo vai fazer mais movimento, né? Mudar mais a história. Então, a gente também é antirracista, antimachista, Sim. anticapacitista, todos os antes, porque estamos todos falando de pessoas que são oprimidas para caber num modelo que, na verdade, não existe, né? Não existe. Porque Só existe na cabeça de quem na faz, cabeça né? de quem faz. Hoje eu fui reconhecida por uma menina por causa disso. Porque a luta, né? A gente tá na luta. E aí, quando o Fernandinho tinha 11 meses, eu fiz o Instagram dele pra naturalizar, óbvio. E aí, uma prima minha postou uma foto com ele e uma pseudo-blogueira daqui. Eu não sei se vocês lembram dessa história, mas se botarem no YouTube, tem vários. Eu lembrei hoje, porque ela falou, meu Deus, tu é mãe do Fernandinho. Aí eu, sou. Aí eu pensei que ela conhecia agora. Ela disse, não, quando ele tinha 11 meses. E essa blogueira, na época, comentou que, comparando ele com um filhote de cachorro. O quê? Mas como uma mãe que sou um bocão, eu disse, meu filho não fala, mas eu falo até demais. E no outro dia, isso foi numa quinta, no outro dia, sexta-feira, meio-dia na NTV, já tava eu. Meu pai disse que... Mãe de menino com síndrome da Down, meu Deus, é ela. Eu nem tinha falado pra ninguém. E tava lá com a Globo, porque eu disse, se você não quer ser vista, agora você vai ser vista. Então, assim... Isso, constranger. eu sou dessas. Você vai ser visto e eu vou mostrar que aqui não. Internet não é terra sem lei. Sim. A lei, o Estatuto da Deficiência de 2015, eu mandei o delegado colocar lá, eu sou advogada, né? Peguei o artigo lá que tinha a causa que aumentava a pena de ser na internet, porque Sim. atinge mais. Pronto, eu botei Olha lá aí. o artigo, tudo certinho. Eu disse, eu quero lá, no dia da audiência, ela foi, eu disse, o que eu quero aqui, só tô fazendo tudo isso pra servir de exemplo. Porque pra mim, você não mexe em nada. Sim. Eu só ensino meu filho, eu quero ensinar meu filho a não ser como você, ele não vai ser uma pessoa como você. Então. E eu só tô aqui para que outras pessoas aprendam a não fazerem isso. E depois disso, eu nunca mais passei assim, teve algumas pequenas situações, mas nada grande, porque
pra gente, é isso, a luta. Ai, mas tu não se envolve com política. A vida é política. Não tem como não se envolver. Política é isso, lutar pela política pública pra gente ser respeitado. Então, em tudo, o SUS tá aí, né, mostrando, mais uma vez, porque esses medicamentos, enfim, quando tu falasse de diagnóstico, eu pensei, quantas mães não têm esse acesso à saúde que a gente tem? Porque a Sim. gente tá falando aqui num lugar de privilégio, Sim. que a gente tem informação. Sim. Tem mãe que não tem nem informação. Então, assim, quando eu criei uma rede social, foi pra mostrar a elas, você pode não saber, mas tem gente pra ensinar. Então, assim, por isso que quando falou também da faculdade de medicina, eu já falei em faculdade de medicina, já falei em faculdade de fisioterapia, nutrição e tal, pra dizer, minha gente, vocês estudam meia página de um livro de síndrome de Down. Tenham vivência, vão conhecer. Uhum. Isso eu tô falando do meu filho, mas você vai conhecer qualquer deficiência só vivendo. Uhum. Então, assim, não tem como a gente se acostumar e fica parado, quieto. Então, meu filho, desde ali e antes, né? Ele sabe que eu tô ali por ele. Então, hoje em dia, ele se defende, porque eu ensinei já. Uhum. Mas, enquanto ele não falava, eu que falaria. E é isso, não tem como ser uma mãe sem luta. Não tem. Uma mãe com deficiência. De uma criança com deficiência. No caso, só pegando o gancho também, eu vivo pegando o gancho, né? Fugindo aí do teu roteiro, qualquer coisa tu me interrompe. Eu tô arrepiado aqui, porque vocês estão falando aqui. Eu tô feliz. Eu tô só derrubando, não precisa falar disso mais não. Passa. O negócio tá Já vai fluindo pra aqui. tanto canto, né? Ela falou, no caso, o filho dela a cadeira de roda, né? No caso do meu filho, é a comunicação alternativa aumentativa. Não sei se vocês já ouviram falar. Benjamin, ele não... A síndrome de Angelman, a maior característica é eles não falarem. Assim, o Angelman, quem mais fala em torno de 20 palavras, né? Então, hoje em dia, até hoje, o que ele consegue falar é mamã, tatá, que é o papai, né? Vovó, que é vovó pira, né? Aua, né? Então, assim, é muito restrito. E aí, foi recente também essa questão porque a gente não tinha diagnóstico, né? A gente escutava tanto, mas não sei quem era assim, e de repente começou a falar tudo e tal. E aí, uma nova analista, a Ava, que tá com ele, que é maravilhosa também, enfim, com todo o cuidado do mundo e profissionalismo, sentou com a gente e disse, resumindo, né? Ele não vai falar. Pense num banho de água fria, assim, agível e tal. Mais uma luta que, veja, que eu, como pediatra, sei que ele tem muita dificuldade em não falar. Mas a gente, como mãe, né, sempre tem aquela esperança. E aí, assim, são duas coisas que eu quero falar. Uma, que é a gente realmente aceitar exatamente como eles são. Veja, Benjamin não vai falar, tá bom, então agora, o que é que a gente vai fazer pra que ele se comunique da melhor forma na escola, aquele possível. negócio que Bruno tem. Isso, Aqui na cara do Fernandinho, ó. O Fernandinho e ele. Isso. Acho o máximo. E aí ele usa um tablet, né? E a gente tá investindo mais ainda nisso e deixar isso mais normal possível. Pra onde ele tem que tá sentando pra tomar café, tá aqui o tablet dele, porque aquilo ali é o que faz ele se comunicar com a gente. Então, é um programa, existem vários programas. Tanto tem o tablet, como tem as fichas impressas. Uma pastinha, né? Isso, um livrinho assim, que eles... Então, assim, é de alta tecnologia, de baixa tecnologia, depende de cada caso, né? E aí, a Fono vai trabalhando isso com ele vai entendendo que é muito incrível, sabe? Assim, ele vai lá falar sobre mim, aí tem a fotinha dele lá, e ele vai lá. Meu nome é Benjamin, eu tenho tantos anos, minha mãe é Vanessa, barará. Aí vai lá, pessoas, e ele vai explorando aquilo, sabe? Quero passear, vovó, Ferreira Costa, sabe? Assim, e aí... Cara, teve um dia que ele tava em terapia lá em casa, tudo, e eu cheguei do trabalho, tudo, e ele espontaneamente pegou o tablet, foi lá em emoções, e botou, eu te amo. Chorar. Eu não consigo, sabe? É um negócio assim, caramba, velho, não foi ninguém que, não foi a terapeuta que disse, vai lá e coloca assim, ó. Não, minha mãe chegou, mãe, eu quero dizer que eu te amo. Do jeito dele. Eu sei que ele não vai falar, né? Mas, quer dizer, ele não vai, né, usar a voz. Mas ele tá falando do jeito dele. Então, assim, a gente tem que usar isso, né? Essa tecnologia tem que ser difundida. Quantas crianças que não têm acesso a isso, né? Que não podem ter... Isso. Então, assim, isso precisa realmente entrar pra todos. E aí é quando eu falo da parte da maternidade, né? Que a gente, ser mãe hoje em dia tá tão complexo, porque, eu digo, na época da minha mãe era se tava vivo, alimentado, tomado banho ao final do dia e tal, e a gente hoje se preocupa, eu tô falando de uma maternidade geral. A gente se preocupa com conteúdo, a gente se preocupa com tela, se preocupa com... o que mais que tá muito em alta? Com se a alimentação é saudável, se não é. Então, já tá muito pesada. E o que a gente mais tá tendo conflito é a falta de rede de apoio. Então, a gente sabe que é necessário uma aldeia, né, para criar uma criança.
Uhum. E hoje a classe média, principalmente, né, acaba sendo mais afetada, é aquela que não tem mais as avós presentes para poder exercer também essa função e não tem vizinho, que a gente mal se conhece, a gente não tem muitos amigos e a gente também não tem dinheiro para pagar. E aí essa falta de rede de apoio acaba gerando uma sobrecarga absurda Uhum. que é ainda por cima afetada pela negligência do Estado, né? E aí por isso que eu gosto muito de política, porque a gente está falando de todas as tecnologias aqui que são caríssimas, e aí exige da gente que a gente esteja disponível para poder acompanhar, né, a criança de uma forma mais de perto, porque aí tem a ver o quanto da minha casa ela consegue ser adaptada para Dante. Vai depender de recurso. Eu tenho esse recurso, Isso. eu tenho que estar lá levando ele para as fisioterapias, tendo que dar o banho dele, então ele demanda muito de alguém para exercer, né, a sua não autonomia, suas né? atividades essenciais da vida. E isso não fecha. É uma conta que nunca vai fechar. E aí sempre vai recair que quem tem mais recurso financeiro vai ter mais acesso. E a gente está falando de direito à vida, a Constituição, que é para poder dizer que é o direito a ir e vir, direito à alimentação, direito à saúde, direito a Às todos vezes a os... pessoa quer, a mãe só quer estar quieta, mas tem que dar um banho. Aí você fica, meu Deus, tem que dar aquele banho. Porque se você não der, e aí? Quem vai dar, né? E aí eu falo muito assim, a gente não pode se calar, a gente não pode deixar de judicializar tudo. Eu acho um absurdo eu ter que pagar 20 mil, né, numa cadeira de roda, sabendo que vai ter outra melhor mais na frente. Então, com uma troca recorrente, Exatamente. com várias coisas sendo lançadas e que tudo isso envolve muito dinheiro, que aí também tem uma questão ética, tem a questão do capitalismo também que atrapalha muito, mas eu digo assim, vamos ter conhecimento e vamos exigir o melhor, porque quando eu vejo a maioria das mães, né, até porque a maioria da população da gente é pobre, carente de conhecimento, se adaptar e aceitar as condições. Eu lembro que a gente perdeu umas fisioterapias públicas na época, porque justamente eles queriam que eu fizesse todo o pacote de fisioterapia. E eu dizia, eu não vou mais fazer TO. Já deu dele encaixar isso aqui, de motricidade fina, não sei o que, eu já entendi. Eu tenho, né, intelectual, enfim, para isso, e eu vou fazer isso em casa. É menos uma atividade. Porque ele não pode ter uma rotina que seja diferente de outra criança, porque ele tem o direito a ser criança e a brincar, que é a principal função da criança, né? E, enfim, então eu gosto A muito gente de... sofre, né? Porque eles têm uma agenda tão tumultuada de Cada vez menos, terapias. eu tô na tua vibe também, né? cada Pois vez menos. eu ainda tô Graças a entrando Deus que aí eu tô nessa... nessa vibe Vai, desde que você vai. Porque, meu Deus, o meu filho não tem não tem tempo pra livre brincar. Como é isso, assim? É muito difícil. É uma corrida, é muito puxadinho. E às vezes ele olha pra mim e faz, mamãe, isso quer dizer que ele tá com sono e quer deitar na cama. E Não quero sair, eu quero ficar aqui. Exato. E quantas vezes você vê um adulto Punk. hoje com síndrome de Down? Eu sigo, né? Adultos com Down. E qual, assim, o que você não queria? Era ter feito tanta terapia. Eita, meu Deus, faz isso comigo, Todos. Pra isso, Longe da Árvore. É um livro maravilhoso. Ai, meu Deus, Deixa- adoro. deixa- Não é bom que que traz os desculpa aí, relatos. Isso a minha gente vê. O que é que eles vão lembrar da infância? O que é que meu filho... A infância, né? É o terreno que a gente vai viver a vida inteira. E essa infância de terapia. Quais são essas lembranças, essas De uma pra memórias? outra, de uma pra outra, de uma pra outra. Quero. Ô, Duane, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse teu ativismo, ele é carreira solo? Ou tu participa de algum movimento? Então, assim, E eu já vários tive... que não deixam A minha saúde mental, ela teve, né? Eu tive meus momentos de depressão e tal. Que foi sobre isso, assim. Querer ser essa mãe perfeita e a exaustão de me sentir sozinha e incapaz financeiramente de oferecer tudo. E tudo ter que virar campanha e tudo ter que virar de pedir. E tá em tudo. tudo, e tá em tudo. Aí a pessoa, calma. E aí eu não lembro, precisa. assim, que eu disse, não, eu não posso participar de um ativismo mais organizado nesse momento, porque eu só entro de cabeça, né, nas coisas. E aí eu fiquei nessa questão mais pessoal, deixa eu cuidar de Dante, né, é muito bonito também o discurso da gente de querer mudar o mundo e para ser melhor também para outras pessoas, mas eu digo também, se a gente cuidar, como a gente mal consegue abraçar todos os pratos que a gente precisa nessa sociedade que não está... que não tem essa rede de apoio suficiente, o meu ativismo mais coletivo, ele deu uma pausa nesses últimos tempos, para eu começar a cuidar da escola de Dante, Sim. da rua de Dante, Sim. das coisas Isso que... vai se espalhar. Isso. né? E é Né? uma E eu paz, achei né? que eu fiquei... Quando eu saí do grupo das mães,
Isso. Nossa, que coisa legal. Foi. Porque às vezes é só isso, cuidar do nosso pra depois mudar o que tá ali. Isso. Quando a gente Porque- quer mudar tudo, ajudar todo mundo, aí toda hora o telefone era, tá no hospital, tá, o fulaninho tá em tal lugar, e precisa disso. Eu disse, minha gente, eu também tenho um filho, né? E eu tenho uma vida. Então você vai esse atismo, quando a gente muda o da gente, a gente vai, de alguma forma, mudando o resto. Contaminando. É. E Não até adianta o querer espaço mudar. do podcast. É, sim. É o quanto da gente Lá tá... onde a gente mora, coincidentemente, né, tem outro Andiamo, Bruninho. Um a cada 15 a 20 mil, né, são Andiamans, e tem 2 no mesmo Best de prédio. Fernandinho, Esse hein? não né? Bruninho é best de Fernandinho. Então, a gente começou a tentar, né, no mês de fevereiro, existe uma campanha para falar sobre Andiama, porque Andiama ainda não é muito conhecido e muitas vezes é diagnosticado errado, ou como PCD, né, como paralisia cerebral, ou como autista, né, pelos comportamentos disruptivos, enfim, esses comportamentos mais... E aí, a gente informa, né, a gente querendo informar, e a gente começou a fazer uma campanha no próprio prédio, assim, de colocar nos elevadores todos, de mandar nos grupos do prédio, tudo, para informar o que é que eles têm. Eles têm, sim, eles são diferentes, né? Entre aspas. Eles têm isso, isso e isso. É assim, assim, assim. É assim que você consegue lidar melhor com ele. Eles gostam muito de brincar disso e disso e disso, tá? Então, você pode... Porque, veja, se os pais entendem como eles são e conseguem, né, conversar com Passar com os isso. filhos sobre como eles são, no que é que eles gostam de brincar e tudo, começa porque termina que fica, né, os diferentes brincando juntos e os outros, não, ele gosta, tu pode brincar com ele de bolinha de sabão, tu pode brincar com ele de massinha, ele gosta na piscina. Então, assim, a gente vai e algumas mães, né, entram em contato, que massa, que bom que tu disse o que era, eu realmente sempre teve curiosidade, não sei. Então, a gente precisa falar mesmo, falar, Às e vezes aí até com dali as coisas vergonha vão... de perguntar, né? Uhum. Porque pra Bruno mesmo, pra mãe dele, eu perguntei assim, porque eu não sabia mesmo. Sim. E eu lembro que no dia, ele era pequenininho, conhecido na terapia. E eu fui no Google pra Sim. ver a síndrome, porque Sim. eu não sabia. Isso. E a Realmente. gente precisa divulgar cada vez mais mesmo, naturalizar isso, né? Mas eu acho que só o fato de buscar informação já é um Sim. grande passo, né? Acho que, Uhum. Exato, aí. Não esperar ser ensinado, né? Porque tá é, todo mundo cansado, pois de é, alguma não é? forma. Mas, pois é. Tanto adulto, né? Vamos ser funcional. E eu ainda gosto, assim, de acrescentar um pouquinho dessa coisa de... eles, né? Tu tava falando assim, eles gostam de brincar de uma forma e tal. E eu lembro que Theo, por exemplo, é uma criança tímida e que exige um pouco da minha ajuda para ele encontrar as crianças, né? Nas festinhas e brincar. E eu também falo quem é Theo. E aí, na hora, eu digo assim, por que eu diferencio Dante de Theo? Eu não consigo fazer isso. Né? Então, eu digo assim, ele vai brincar do que ele quer. Dante é oralizado, né? Então, enfim, não precisa de recurso para isso. Mas sempre que alguém chega perto de mim, faz o que ele tem. Aí eu disse, pergunta o nome dele, que ele vai falar. Aí, Pergunta a ele. aí a pessoa faz, como é teu nome, não sei o quê. Aí você quer falar, normalmente ele não quer mais, ele já tá de saco cheio. Cansado, né, gente? Aí eu disse, então diga assim, coisas de mãe, sangue nos olhos. Eu digo, você perguntou se... Quer dizer, quando uma pessoa chega pra você e diz assim, pergunta por que seu cabelo é marrom, porque você tem uma altura assim, porque você tem 2 pés, porque você anda, não pergunta. Então, mais ou menos é isso, por isso que ele não quer, né, falar sobre tudo o tempo todo, porque ele não é espetáculo pra ninguém. Sim. E aí, a naturalização da convivência faz a gente entender a identidade. Porque a gente fala muito diversidade, mas aí eu digo, não, a gente primeiro tem que ir para a identidade, entender que desde que o mundo é mundo, as pessoas vêm com características diferentes, e aí eu não gosto também da palavra deficiência, porque está remetendo à falta de eficiência em alguma coisa. Uhum. Eu acho que é uma luta que tem que ser deles, né, das pessoas com as suas limitações físicas, que eu acho que é o que mais define meu filho. E que se minha casa estiver totalmente adaptada, com a Alexa virando para todo canto, ligando tudo que ele ainda não alcança, e com Ele a vai tá cadeirinha fazendo dele, tudo. ele vai ter a possibilidade de morar só. E as Que é uma últimas das vezes coisas que tu eu luto, né? luta, né? As últimas vezes que eu palestrei foi com o Fernandinho do lado, e eu falava isso. Quando as pessoas perguntam... Aí eu falava... Quando as pessoas perguntam o nome dele, aí ele... Fernando. Porque todo mundo vê uma pessoa com deficiência, vai se dirige... Não se Não- dirige não- pra não a ele, ele, né? né? E aí ele... Fernando. Ele que Então, respondeu. eu disse, ele tá aqui, ó. Se você não sabe, ele fala. Porque às vezes eu entendo que a pessoa pode... Tem criança com síndrome Down que não tem essa oralidade tão assim. Mas ele fala mais do que eu, inclusive. Ave Então ele Maria. fala muito. Assim. Tem dia que eu, filho, vamos parar de falar um pouquinho. E ele... E assim, eu falo, ele tá aqui do meu lado. Mas às vezes esse olhar é como se não existisse a pessoa com deficiência. Sim, sim. Muitas vezes com cadeira, né? De roda também, que você vê isso.
como se a pessoa não estivesse ali e tá todo mundo falando e ele não tá. E estão falando dele. Não, porque, pronto, e aí já o grupo, né? Eles são assim, né? Eles são tão carinhosos, né? Não, gente. Eles também são Esse cromossomo do amor, outras não, coisas. gente. Não vai nessa, cada um é diferente. Ele tem, todo mundo é diferente. E Assim, quando ele fala esse cromossomo do amor, eu tão rebelde. E tem uma curiosidade que a cadeira, por ser motorizada, as crianças pequenas têm a maior vontade de subir. Dante, ele fica irritado, porque ele tá querendo brincar e tem um pirralhinho Querendo de 2, brincar, 3 anos querendo apertar os botões, querendo que ele saia um pouquinho pra andar e tal. Eita, e eu meu achei, Deus. assim, fantástico, porque a gente cria pessoas capacitistas, na verdade. Né? Não nasce. Porque como se você pega essas crianças menores, né, que têm menos influência dos preconceitos, elas não achariam tão curioso e tão massa querendo estar ali. E Theo, que ele é super preguiçoso, assim, tá naquela fase, ai mãe, não dá, tô com preguiça, não sei o quê. Então, e aí ele quantos faz... anos? 11, fez 11 há pouco tempo. Então ele diz assim, mãe, eu queria de vez em quando estar na cadeira de Dante. A antiga Por que dele, eu tu não? deixa... verdade. Bota uma cadeira maiorzinha um pouquinho pra ver se... Aí eu tô vendo, menino, que é tudo a perspectiva. Não... O olhar que ele tem para o irmão é de admiração, né? Com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta agora, trazendo pro lado do Fala Papito. Como foi, na jornada de cada um de vocês, a presença paterna? Então, na minha, e assim, logo no começo do texto aí, eu super me identifiquei, porque eu acho que a minha vida em coragem, eu tatuei aqui, coragem, eu sou corajosa. Então, assim, apesar de ter um filho com deficiência, eu não me via feliz na relação. Então, eu disse, a gente é muito amigo e se dá muito bem como amigo e não era legal como casal. Então, eu disse, não vamos ficar nisso pro nosso filho crescer. Às vezes as pessoas ficam nas relações porque tem um filho com deficiência. Não, porque se separar e como é que vai ser? E aí que eu acho que já é um peso a mais pro filho, que não é para sustentar nenhuma criança, né? É para sustentar nenhuma relação. Então, assim, foi super de comum acordo quando eu disse pra gente separar e tal. E Fernandinho era bem pequenininho, ele não tinha nem 2 anos, 1 ano e pouco. E aí, o pai dele é super presente na vida dele, tanto vai pegar ele na escola hoje. E fica os finais de semana, e o povo fala assim, ele fica todo final de semana. Eu disse, poxa, é o mínimo, né? Eu não fico todo dia da semana. Divide. Quando eu tenho alguma coisa pra fazer no final de semana, ele tem uma festinha, tá cheio de programação, né? Então ele vai ficar comigo, assim, a gente é uma divisão. O que eu acho que aí acontece até com as mães que moram com os pais, sem falar no 80% dos pais que abandonam mesmo, né? As mães, a gente sabe que 80% dos pais abandonam as mães com deficiência, e aí é um lado péssimo, que já é profundo, assim. Eu já fui 2016, né? Nossos filhos são da época da Zika, coisas. E eu fui falar na UMA, né? E, assim, acho que de 10 mães, 2 pais ficaram. Porque quando nasceram as crianças com a microcefalia... Mas esse é o número mesmo, assim. No Brasil é entre 70% e 80% do abandono. E aí, mães abandonadas mesmo, né? Você não tem... Porque o pai dele não é rede de apoio, né? O pai dele divide comigo. Então, assim, o que eu vejo nas mães, até, como eu tava dizendo, até as que moram com os pais... é que a carga mental é 90% da mãe. Porque o pai tá ali pra cumprir a tarefa. Se a mãe falar, você vai fazer aquilo, você vai fazer isso, ele vai fazer. Se a mãe não falar, ele tá lá, sem fazer. Então, papitos, pelo amor de Deus, vamos aliviar isso aí, porque é uma divisão, sabe? Eu sei que a minoria, que tem pais que são pais que fazem, independente da mãe falar, e que estão pensando, mas o pensar, só da gente planejar o dia de amanhã hoje, tem que botar o lanche na lancheira, tem que fazer a tarefa de casa, tem que fazer... E a terapia tal, Meu que se essa terapia mandou uma mensagem dizendo que não vai ter hoje, aí já tem que ligar pra quem vai levar, e aí a outra quer adiantar, e mas já tá você cansado. fica louca. Aí você já... É uma carga mental Eu tenho uma muito amiga grande. que ela diz assim, convida meu marido pro teu programa. E pergunta pra ele o que é que vai na lancheira da filha dele. Isso que eu ia dizer. Não, mas é isso, Vou os pais... acabar com o cara aqui, né? Os papitos precisam Não, claro. se perguntar. Claro. Se aquela mãe naquele dia não puder fazer nada do que ela faz. Não, Será que ele sabe o que é que precisa levar? É. O que é que... Pra onde vai? Como é que é a terapia? Quem é... Sabe? Sabe quais são os remédios que tem que dar? Sabe? Tem que saber. Teu Experimenta filho. surtar, minha gente. Surta e some. Não é? E aí eles são capazes. A gente foi e eles são. Eu vou fazer só um comentário, que eu lembrei da história que tu falou no começo, assim, sobre a questão da fraude e tal. Eu falo, por exemplo, quando eu saio, eu sempre saí muito sozinho, eu e Maria, desde que a flexibilização da pandemia autorizou, Sim, né? Porque a gente teve
Ela nasceu bem na pandemia. Ela é filha Aham. da pandemia. Ela é 10 dias depois, foi lockdown. Ai, meu É, pai. Maria Lima Albuquerque Lockdown, o nome dela. E aí, quando começou, eu disse, cara, eu vou pra todo canto com ela. Tô nem aí. Uhum. A Só queria viver o mundo. grande dificuldade que eu tinha era levar ela no fraldário. Porque não tinha fraldário em banheiro masculino. Se não tivesse banheiro Isso. família, não tinha Se fraldário em banheiro masculino. Exatamente. Só Aí Não, essa não, luta é sua. Não, né? exato, Precisa é. ser. Que Não, a gente não mas pode é. tomar conta dessas Mas lutas. É. E aí eu vou assim, por exemplo. Os pais já não saem, aí não quer aí já sair não mesmo. sai, já é mais uma justificativa Motivo, pra não é. levar. Sabe assim, tipo, eu queria levar pro jogo de futebol. Como é que ela vai no banheiro se eu for levar se eu for levar pro jogo, né? Como é que vai ser isso? Eu acho que é só uma coisa Não que está. é do pai. Mas Não bem, muda. mesmo com a separação, o pai de Daninho foi Ele é um pai... criou junto, né? É, e assim, ele casou de novo. Fernandinho tem um irmão mais novinho, que eu acho ótimo, porque essa pressão do. Ele tem irmão, você vai ter filho. Calma, gente. Aliviou. Alguém já resolveu pra mim Poxa, isso. já resolveu. Deixa eu achar outro pai. Não, que eu sempre digo assim, gente, eu amo ser mãe e teria outros filhos, mas hoje, eu, Cláudia, não topo essa maternidade, desse peso de ser como eu peguei, assim, 2 anos sendo o cheiro do leite, que você fica assim, eu sou só mãe aqui. Então, assim, se não for pra ter um pai com aquela divisão, hoje tu bota pra dormir, amanhã sou eu. Assim, certinho, igual o irmão dividindo biscoito. Então, eu não quero, porque é muito pesado. E assim, a gente vai envelhecendo, não tem como ter o mesmo pique, não tem como. O pique de 10 anos atrás eu não tenho, tô cansada. No meu caso, eu tive, desde que os meninos nasceram, né, a decisão de ser pai partiu do próprio pai. Então, foi extremamente naturalizada, não... Lógico, né? Porque numa sociedade patriarcal a gente tem uma carga mental naturalizada, né? De que realmente a carga mental materna é maior e a gente que pensa. Mas teve um período, assim, que realmente eu tava com saúde mental bem afetada. E eu me ausentei por 5 dias e foi quando ele percebeu mais coisas que ele não sabia que tinha que se fazer, como a matrícula dos filhos. Eu achei ótimo isso. Adotem. Por isso que eu disse, surtem que dá certo. E aí, quando eu voltei, assim, depois desses 5 dias, que realmente foi um surto, ele falou assim, meu Deus, por mais que eu faço pouco. Nossa. E tem hora que ele diz, e fala muito assim, quando eu peço ajuda, assim, me ajude. Porque é como se fosse, eu não sabia que tinha que fazer matrícula. E não é porque eu sou um cara idiota, né, e não tô comprometido, é simplesmente porque você fazia e eu não sabia que tinha para fazer. Então, a sua ausência foi mais um motor para eu saber que tem muito mais coisa. E aí, a gente tá com uma separação recente e mais ou menos quase 1 ano. E aí, mais coisa foi acrescentada na rotina dele, né? Porque realmente, na hora, eu digo que eu nasci justiceira e Ave Maria. Então, eu disse, olha, mesmo, né? não é 50%? Então, 50% não sei, não importa, não quero saber quanto ganha, quanto não ganha. Um filho é seu, um filho é meu, porque a gente tem 2, então 50% dá 1 para 1. E a rotina é 50%. Então, diferente da tua, né, que é só final de semana, ele realmente pega os meninos metade do mês. Só que aí a divisão, lógico, não vou explicar os detalhes, né? Mas é compartilhado mesmo, né? Isso, Dos dias. 50% de dias. E, enfim, e os Correto. custos também das crianças é dividido. E o que cai, se o médico cair no dia dele, vai com ele. Eu tenho uma coisa muito forte de, se for para médico, eu quero estar junto. Então, o que acontece eu vou também. Mas eu deixo ele falar a coisa que antes ele se apoiava mais, porque, tu é da área de saúde, tu sabe, tu briga, tu isso, não sei o quê. E hoje eu vejo que ele passou, por exemplo, o Ditel, né, que eu também não falo, que é maternidade de forma geral, ele tá com crise de asma e ele passou toda a medicação quando ele tinha dificuldade até de dizer o nome dos remédios. E eu disse, meu Deus, como é importante, assim, né, você deixar fazer. A gente não se ocupar de querer, de perder a paciência, de ter que explicar, faz com que muitas vezes a gente toma pra si e aí eles perdem a oportunidade mesmo, porque é cômodo. Quem é que não E a quer? gente fica sendo a mãe do pai, né? Porque eu fiquei, gente, calma. Você é pai dele. Porque eu tenho que ser a mãe do pai e a mãe do filho. Porque remédio, o pai tem que saber. O pai tem que dar, o pai tem que levar no médico. Tem essa, né? Eu só vou fazer um comentário para poder não perder aqui, mas eu acho engraçado, porque assim, eu e a Aline, eu acho que foi uma decisão minha também, né? Inclusive, quando eu tenho uma palestra que eu dou, que o nome é Ser Pai é Diferente de Ter Filho, né? E aí eu entendo muito isso, e isso foi uma escolha minha desde sempre, né? Então, assim, quando a gente fala em... Eu fico sem saber até qual o verbo usar. Porque eu não sei, eu não ajudo a Aline, né? Eu não ajudo, não, sabe assim, eu divido as responsabilidades da nossa filha,
né, da nossa filha. Tanto é que eu costumo dizer até assim, que nem sempre não precisa ser 50-50. Tem dia que vai ser 50-50, mas tem dia que vai ser 70-30, tem dia que vai ser, segura aí, 100, hoje eu tô ferrado, velho, eu preciso passar o dia Essa dormindo. parceria é E eu acho que isso é importantíssima. importante, né? Sim. E assim, e é claro que tem o lance, talvez, eu acho que o pai ter o aprendizado mais ainda em relação à menina, né? Tem um negócio que é muito engraçado. Eu fui descobrir com quase 3 ou 4 anos, dando banho e marear todos os dias quase, que eu não podia passar condicionador no cabelo todo, porque deixava a raiz, caspa, raiz Criando oleosa. caspa na menina, Aí a amiga uma rapaz. vez fez, você tá passando condicionador no cabelo todo? Eu fiz, e é pra passar onde? Nas Nas pontas. pontas. Eu fiz, agora eu sei. Aí, Mas você dava banho, você aprendeu porque você tava dando banho, Tava rapaz. Você banho. tava errando Mas pra tava aprender. errando, mas Do tava seu lá. Mas eu acho jeito. engraçado isso, porque assim, antes se ela não tivesse visto, até hoje eu estaria passando o condicionador na cabeça dela inteira e achando que tava certo. Abalando, daqui a pouco eu cheio de caixa aqui. Mas é, assim, duas coisas aí nessa tua fala, né? Uma que a gente também tem que entender que eles vão fazer do jeito deles, né? Uhum. Que não vai ser sempre do nosso Claro. jeito. Que às vezes eu tenho um pouco disso também, né? Mãe, às vezes, eu não sei. Eu, pelo menos, na minha personalidade, fico querendo que seja daquele jeitinho ali. E com ele vai ser diferente. Por mais que eu não concorde, mas, poxa, vai ser a vivência que ele vai ter com meu filho, que vai ser incrível também do jeito dele. Que ele sabe que vai viver com o pai, né? E que comigo vai ser diferente. Na minha casa, né, a nossa experiência é Tiago, né? O meu esposo. A gente tá junto. E já há 25 anos. É uma vida. E assim, cheia de altos e baixos. Claro, né? Benjamin trouxe muito mais desafios pra gente e vieram à tona várias coisas. E a gente para muito pra dizer, ó, a gente precisa ser... Calma aí, vamos respirar fundo aqui. E a gente precisa dessa parceria, assim. Eu preciso ser teu suporte, você precisa... Como você falou aí, o 100%. Tem hora que vai ser 100%. E a gente precisa ser essa parceria, assim. E de fato, ele é, assim... E tem coisa, eu digo, ó, eu acho que ele só não dá o peito porque não tinha como, sabe? Mas se pudesse, ele dava pra dar uma aliviada. Mas tem momentos também que ele, né, tá super sobrecarregado no trabalho e tal. E aí, às vezes, fica mais pra mim. Só que eu também trabalho, né? Eu também eu não tô só dedicada a isso. Então, tenho as minhas coisas, meu trabalho, meus pacientes, e tenho que dar conta de muita coisa. Então, a gente precisa realmente dividir de fato, assim. E às vezes os pais, né, com a separação, se separam dos filhos. E isso é tão louco, porque assim, você pode ter uma separação e ser presente Uhum. da mesma forma. Sim, sim, sim. Não, você não tá com a mãe ou não tá com o pai do seu filho. Não, independe, assim. Eu acho que essa é uma desculpa de quem já. Eu tenho a sensação que é até mais, depois da Não separação. é? Porque Tá assim, mais você presente? tem. Porque ele tem um momento só dele, sabe? Eu sempre digo, Heitor, né? Heitor é o pai de Fernandinho. E eu, ó, teu filho, eu recebi ligação ontem da escola. Minha gente, ele é muito treludo. Recebi ligação da escola ontem. Porque tava correndo na sala, tava fazendo xixi. Não, vou pegar ele, vou ter uma conversa com ele, talvez. Pegam na escola. Foi pra onde? Pro bar. Ele voltou, mãe. Eu tava no caneca fina. Eu tava no canela fina com meu pai. Só que aquele momento, ele nunca vai esquecer. O pai dele pegou ele e teve uma conversa. Eles são homens. E assim, são coisas que... cada um tem seu momento, cada um tem seu tempo. Quando o pai entende essa importância, esses momentos sozinho, e ainda mais, assim, se for menina, porque meus pais são separados e o meu pai tem duas meninas, né? Eu e minha irmã, e assim, a gente sempre foi muito próxima a ele, muito ligada. Porque às vezes, não, porque a menina não sei lidar, porque tem que dar banho. Quando a gente quer, a gente faz. Eu sempre digo, quem não quer arruma desculpa. E quem quer dá um jeito. Então, assim, independente de separação, se você tiver uma cabeça boa, porque é isso, o que eu sempre digo, vai sempre voltar. Faça terapia você. Sempre por que o menino tá na terapia? Por que você não tá? Por que os pais não vão pra uma Exato. psicóloga? Sabe? Tantos pais precisando pra escutar aquilo assim, ó, o seu filho ia ficar bem se você ficasse, né? Muitas vezes é a gente, não é a criança. Eita, meu Deus, É que eu são tava muitas questões. anotando umas coisas aqui. Mas legal, assim, eu acho que, pelo menos aqui na mesa, a gente teve pais bem presentes, o que é um milagre. exemplo. Eu fiquei Nos 20%. Caramba, dos 20%, a gente ter 100% já é alguma coisa, né? Mas no grupo dos WhatsApp das famílias Ângelos, por exemplo, Vixe, Maria. cada depoimento... É mesmo? Sim. Não, é eu muito entrei difícil, num sabe? de Muito mães difícil. Imagina. raras, Caramba. de mães de filhos com doenças raras. Mas
Minha gente, se tivesse, muito assim, punk. 200 mães, 5 para representar, era muito. Você percebe isso também na terapia, né? Quando você vai e não tem ninguém, nenhum pai esperando. E os apoios sempre de outra mulher, né? A mulher que apoia, outra mulher que apoia. Isso. Eu vou começar a puxar pra gente ir pros finalmente, tá? Não vamos acabar ainda não, viu? Pode ficar tranquilo. Tem muita coisa ainda, mas eu só queria fazer algumas perguntas pra vocês. Uma eu já sei a resposta, mas eu preciso perguntar. O que é que vocês mais desejam pro futuro do filho de vocês? Que eles sejam felizes. Eu quero que meu filho seja feliz, do jeito que ele é. Eu quero que ele se sinta parte, onde ele estiver. E meu papel é deixar ele da melhor forma possível, para que ele possa fazer o máximo que ele pode na condição dele. Quero que ele aprenda a fazer as coisas do dia a dia, do jeitinho dele, e que ele seja sempre feliz, independente de qualquer coisa. Eu quero muito, assim, que ele tenha autonomia, independência, sabe? De falar por ele. Eu não quero, claro, né, moldar pra ele ser não, vai ser. Porque também tem isso, minha gente. É muito surreal. Mas nesse mundo, o Dal, que é modelo, assim, o espelho, esse conseguiu ir pra faculdade. Eu não desejo isso. Assim, eu desejo que ele desejar que ele consiga. Então, mãe, sei lá, eu quero, se ele quiser cozinhar e lavar o prato, sabe? Essa independência e autonomia que não é o que a sociedade deseja. Porque o vitorioso, o que conseguiu ir pra faculdade, o que conseguiu. Sabe o que meu filho me pede todo dia? Eu quero dirigir. Pronto. Eu quero que ele consiga dirigir. Porque é o que ele quer. Eu quero muito que ele consiga as coisas que ele tem vontade, né? Que vibra o coração dele, que ele faz. Mãe, eu quero. Ontem, eu já sei o que eu quero ser quando eu crescer. Piloto de avião. Eu disse, aí não. É muito perigoso. Mas assim, que ele tenha. Eu desejo pro meu filho sonhos. Porque quando a pessoa deixa de sonhar, ou de se imaginar, ou de. E parou a vida. Eu sou tão sonhadora, eu penso, meu Deus, eu quero ir. Ele disse. Nossa, meu Deus, minha gente, ele é muito. Aí a gente na natação, antes da Semana Santa, aí uma menina lá, que diz que é fã dele, né? Seguidora dele. Ela vai ver isso, ela vai saber. Aí ela disse: Tu vai pra onde, Fernandinho, na Semana Santa? Eu vou pra Nova York. Eu ri tanto, eu disse: Ok, menina, eu disse, tá vendo aí, ó, lei da atração, ele já tá me dizendo. Mas eu desejo isso, que ele continue desejando ir pra Nova York. E pra ele falar: Vamos pra. Minha irmã mora em Portugal, né? A Joca do Portugal, hein? Como se fosse aqui, né? Do lado. Eu disse: Já. Então, assim, eu desejo isso. Que ele tenha um coração, assim, de sonhar e desejar, independente do que ele vai fazer, sabe? Porque eu acho que esse luto das mães, quando o filho nasce, é muito do que se espera do que ele vai ser. Então, assim, você tá grávida e quer que seu filho seja médico. Mas de onde veio isso? Porque, assim, a criança nem saiu. Por que tu tá desejando o teu sonho pra uma pessoa que nem nasceu? Então, assim, eu quero que ele tenha os sonhos dele, a autonomia dele, a independência dele, que ele faça o que ele tem vontade, sabe? É isso que eu mais desejo, assim. Então, fazendo isso, ele vai ser feliz, que é o que a gente quer, né? Uma criança, um adulto feliz, realizado. Eu vou pegar esse depoimento, não tem como não. Mas eu vou acrescentar isso. Que eu lembro que quando eu assisti o filme Creep Camp, que fica aí a dica também pra vocês, e é um acampamento, né, só com pessoas com deficiência, promovido por hippies, tem que ser, né, essa galera massa. E aí... Já ia falar coisa que não pode. Vejam esse filme, muito bom. Mas uma coisa que me marcou muito, que eu lembro que eu chorei e parei o filme e disse, deixa minha mente absorver essa fala, né? Porque é nada sobre nós sem nós. Eu acho que isso é a máxima, né, dentro da minha maternidade. Então, o que Dante quiser, se ele não fala em andar, então ele não vai falar em andar. E eu não pesquiso nada sobre isso, né? Coisa que eu fazia quando ele tinha 1 ano de idade, 2 anos de idade. Então, eu não pesquiso. Isso é bem contrário à família, às outras pessoas. E eu acolho, porque se a gente é uma sociedade capitalista que diz que cada um que nasce tem que ser mais um fazedor de dinheiro para poucos, né? Classe trabalhadora e aquela coisa toda que o capitalismo traz. Eu acho que a deficiência vem para denunciar isso. Por que a gente tem que ser esse funcional que esperam? Que, na verdade, a gente está hoje com uma epidemia de adoecimento mental, né? Gravíssimo. E aí eu acho que a gente deveria olhar para as pessoas com deficiência com essa oportunidade, né? Eles poderem ter essa oportunidade de denunciar o que não é bom. Eu sempre digo assim, quando ele diz que a calçada não é boa, ele também está dizendo para aquela pessoa que anda com um carrinho de bebê, que anda com uma mala. Então, ele serve muito para denunciar como a escola está, que tipo de inclusão realmente existe na escola, né? Quando só separa, só segrega, quando acha que incomoda o aprendizado da turma.
que a gente sabe que, né, a escola não deveria ser esse reprodutor de modelo capitalista de novo. Então, basicamente, além de desejar, que você também falou para o seu filho, basicamente é que ele possa encontrar locais e pessoas que se promovam a ser anticapacitistas, assim, que não duvidem da capacidade dele, não questione e simplesmente deixe ele se mostrar no que tem que ser. Então, também não desejo carreira, não desejo normatizar ele a um corpo considerado padrão dentro da medicina, e que a felicidade vem através disso, né? Dele ter autonomia e acolhimento, como qualquer pessoa, porque isso é o desejo de todo mundo. Eita, gente. Eu preciso agradecer a vocês, dizer que eu vou pegar esse trecho e vou escrever sobre isso, tá? Isso merece. Eu vou aproveitar mais uma pergunta. Qual foi o momento mais difícil da jornada? E se vocês já se sentiram julgadas ou desacreditadas em algum momento? Mãe, né? Qualquer mãe se sente julgada por causa disso. Se a gente tem uma decisão, pronto, eu tomei uma decisão, eu quero que meu filho viva. Mais do que vá à terapia. Que ele viva outras coisas. Pronto, eu já sou julgada daí. Porque se eu tô indo contra o sistema, eu não quero que meu filho se desenvolva, eu não quero que ele faça isso. Então, assim, a própria classe, né, de terapeutas é a primeira a me apedrejar. Então, assim, quantas vezes eu escutei, você é uma mãe que tem que fazer em casa as coisas. Eu disse, mas eu não sou terapeuta. E saía. Então, assim, a gente já se sente, a mãe já se sente culpada muitas vezes pelo diagnóstico, porque pensa, pronto, foi uma coisa no meu corpo. E aí o filho já nasceu assim, era pra eu estar ali, não era pra ser ele. Qual é a mãe que quer ver o filho doente? Que é a pior coisa, acho que os momentos mais difíceis de qualquer mãe é ver a criança doente. E assim, eu tive momentos que eu vi quase meu filho morrer e eu pensei, meu Deus do céu, me mostra o que tu quer me ensinar aqui dessa lição, porque eu não sei, eu só entregava assim, aí eu lembro que teve uma vez que a saturação do Fernandinho, a gente na UTI, a saturação desceu tanto, que uma madrugada assim, que eu disse, meu Deus, eu acho que hoje, não passa de hoje, mas eu tava lá, tranquila, serena e tal, e no outro dia a fisioterapeuta respiratória disse, o que é isso? Aí eu, o que ela? Que tu é? Aí eu, mãe, porque ali o meu filho ele vai ser o que eu sou. Então, numa hora de desespero, tá todo mundo ali, eu tô aqui, ó, parecendo que tá nada acontecendo. Então, assim, nesses momentos mais difíceis, foi quando eu fiquei mais forte. E eu lembro muito, eu trabalhava num escritório muito grande aqui quando o Fernandinho nasceu, e eu lembro que minha chefe chegou no hospital, né, pra me ver, e ela disse, Cláudia, você sabe, né, que ele vai ver o mundo através dos seus olhos. Aí eu disse, sei. Então, assim, se eu já deixava tudo colorido, depois dele é que eu sou essa da vozinha aí. Eu quero tudo mais brilhante, assim, pra infância dele ser aquela memória. Meu Deus, minha mãe é incrível. Que é o que ele fala, né? Que ele olha pra mim, tu é muito linda, tu é maravilhosa. E eu disse, meu maior fã. Ele é meu maior fã. E assim, porque eu quero que ele veja o mundo colorido, eu quero que ele veja o mundo de forma linda, mas a gente é julgado por isso. Porque a gente não pode ter uma decisão que vá contra o que as pessoas acham que é o certo. E assim, o certo, é o que eu digo pra todas as mães e pais, o certo você que vai saber, tá lá no fundo do seu coração. Ninguém vai poder dizer o seu caminho. Então, assim, desde sempre, quando eu sentia essa profissional não tá, esse negócio aqui, pronto, eu simplesmente saía. E aí, meu Deus, cadê mais tu? Até porque ele tem Instagram, porque é blogueiro, e aí, não, essa é parceria, isso aqui, mas não vai não. Não quero mais, pronto, não ressoa comigo, não tá fazendo bem, eu não quero. E assim, meu filho, ele vai onde ele tá feliz. Onde onde eu vejo que ele tá bem. Então, assim, nunca fui pra uma terapia pra ver, se ele disser, tô com sono, não vai. Sono, vai dormir. Qual é a criança que tá com sono e vai pra algum lugar? E por que a gente faz isso? Você faria isso com um adulto? Eu tô com sono, mas você vai pro jantar sim. O adulto vai dormir e a gente obriga uma criança com sono a estar na terapia. Ah, Cláudia, mas não é assim. Mas é porque a gente quer encaixar. Se ele dorme mais, ele vai ter que dormir mais. Ponto. E aí a gente quer mudar a ordem natural das coisas. Eu tô dizendo aqui pra deixar de fazer terapia. Não é isso, não. Não é isso, não. Não é contra a terapia, mas é questão de adaptação à terapia. Eu tenho, tudo assim, bem. terapeutas, Fernandinho, a fala dele, se vocês vão ver ele falando, ver vídeos deles, assim, ele teve uma fono, Maria Eugênia, ela é, assim, pra mim... Mara. Mara, Pelo amor de pronto. Deus, Benjamin chama Mara assim. Ah, chega a me arrepiei. Ela fez toque, toque, ele toque. passou só 2 anos com ela, e as pessoas acham que não, tem a parte dele, é óbvio,
Mas tinha um profissional aí que, enfim, Potencializou, né? potencializou de um jeito. Então, assim, não é pra deixar de ir pra terapia. Queria eu que todo mundo tivesse uma Mara na vida. Mas porque a gente só vai fazer isso, sabe? E aí, eu penso, os momentos mais difíceis foi quando eu vi quase ele indo embora, que aí eu dou mais valor à vida. Porque eu penso, eu não quero, o tempo que eu tiver aqui, o tempo que a gente tiver aqui junto, a gente vai curtir. Então, a vida dele é farra, ele só fala isso. Que quer ir pra farra. Tô aprendendo muito hoje aqui, viu? E eu tô anotando um monte de coisa aqui também. Se você perguntar a ele sai da escola, todos os porteiros e seguranças, e do começo ao fim da escola, eu vou pra farra hoje, segunda-feira. Pra farra, eu disse, vai farra, o quê, menino? A gente também Então, tem que saber diferenciar, que às vezes tem a safadeza também, viu? Não. Porque aí, uma vez que ele disser, tô com sono, não vai... Não, e aí você Eles vai sabem conhecer mais do seu que a gente. filho. Isso, Você vai isso, conhecer seu tô filho e você brincando. vai ver realmente quando ele tiver com sono. Sim, E a claro. gente sabe quando a criança tá mal. Sim, e a gente sim, quer sim. forçar aquilo porque não tem que ir. É. Porque é tanto, porque Porque e é muitas caro, vezes porque a gente pensa isso, porque não, foi tanto. E é importante pra ele, vai ter que fazer, mas é E um difícil. dia, Dói o coração. A pois é. gente como mãe sabe, dói o isso, coração, sabe? o julgamento. A É. própria mãe, eu acho que o pior julgamento é o da gente com a gente, né? Porque se a gente deixar de ir, a gente já se acha errado, né? Se julgando. Acho que no caso de Dante, o maior desafio foi quando a nossa justiça não honrar o direito à saúde. E a gente passar um ano sem a medicação. Outra coisa que eu digo, assim, é uma doença. Que doença? Dante nunca ficou internado. Ele não tem uma doença, ele tem uma Exatamente. identidade que gera uma característica que tem músculos com menos força, e a partir disso ele precisa de adaptações na vida para tornar uma garrafa mais fácil de abrir, uma coisa mais fácil de pegar. Só. E quando falam, já é colocando a doença, né? Qual é a doença dele? A pessoa não. Não, eu disse mas a condição. Qual é a doença? Foi a palavra que eu achei melhor, assim, é. pra falar alguma coisa. E ele tá na fase que ele não tá afim de falar sobre isso. Tipo, cansei de vocês perguntarem o que eu tenho e porque eu uso cadeira de tudo roda. certo. Exato. Correto. Mas essa parte aí é muito difícil, assim, é uma das partes mais difíceis pra mim também, né? A luta judicial, né, com o plano de saúde, foi algo assim, era um momento, assim, de juntar toda aquela papelada, de ficar indo atrás dos profissionais, fazer isso, aquilo, outro. Me dava uma tristeza, sabe? Uma tristeza fazer aquilo. E a gente, assim, eu procrastinava sem perceber. Porque era uma coisa assim, então, meu Deus, é direito do meu filho, né? Assim, por que eu tenho que estar fazendo essa energia, gastando essa energia toda, né? Fazendo tudo isso, Você porque... precisa provar que ele merece Sabe? aquilo. Tipo assim, não precisa, né? Você não precisa provar nada. É tão injusto, É. sabe? Assim, é tão injusto que essa parte é muito difícil, essa luta aí que a gente precisa fazer pra conseguir o que é direito, né? Pra poder conseguir fazer outras coisas, né? E aí, assim, nessa hora que eu fico, meu Deus, apesar de tudo, né? E a gente já se culpa, né? Perdão, não tô reclamando, me perdoa, porque assim, porque a gente se acha apesar de muito tudo, privilegiada, assim, né? a gente consegue fazer, apesar de todo o esforço, né? A gente consegue fazer, né? E aquelas mães que não conseguem, né? Que não tem essa condição e que não, enfim, é muito injusto isso. Essa parte eu acho muito difícil, assim, né? O caso de Dante mesmo, né? Então, é uma coisa que mexe com a gente. Minha gente. É muito... Injustiça dói. Não tem como. Última pergunta. Eita, já passou. O que foi vocês embora. diriam De frente com hoje o papito. para os pais que recebem um diagnóstico, depois de ter vivido tudo isso, de ter tanta experiência, de formas diferentes, mas assim, não precisa ser prolongado, mas qual seria a dica de ouro? Eu sempre digo calma. Sempre. Quando eu falo calma. Porque a pessoa tá ali. Sua cabeça tá... Aí vai no Google. E o Google já, pronto, o diagnóstico. Eu tô com dor de cabeça. Mas isso é o pior tumor. Eu digo, calma. Pega teu filho. Porque a minha experiência é de criança com síndrome de Down. Então, assim, eu digo, pega teu filho e vive ele. Vive o teu filho antes da deficiência. Para de olhar. Para de olhar as outras coisas. E vive ele. Eu falei com a mãe, acho que há uns um mês, assim, e eu disse a ela, parabéns, porque primeiro, parabenizo, né? Parabéns, seu filho nasceu e tal, porque um médico não pode falar isso, né? Porque nasceu, eu falei, coitadinho, é assim, né? Parabéns, seu filho nasceu, seu filho é lindo, perfeito, sempre acho um lindo, maravilhoso, que eu acho mesmo. Aí eu digo, calma, vai viver ele. Vive antes. Quando o Fernando tinha um mês, já tava fazendo terapia. E assim, eu me arrependo profundamente. Porque com 2 meses ele tava internado com bronquiolite. Ô, Claudinha, mas por que tu tem tanto contato? Quando alguém nasce e tem síndrome, a turma te chama pra conversar. blogueiro, né? Mas é isso, é sério? Assim? Inclusive, tem uma médica no português. Tem Aí médica. que eu tenho uma indicação pra você. Claudinha, Verdade. ela não é médica, não é? Por isso que às vezes ela cansa rede de também, apoio. porque- Mas rede de apoio pra galera. porque assim, Fernandinho virou uma referência aqui, por ser uma criança com síndrome mais desenrolada e tal. E aí o Instagram dele, ele tem alguns seguidores,
E tem médicos... Alguns 70 mil. Ele tem uns 60 mil. É. Alguns 70 mil. E aí, alguns 60. tem vários médicos que passam mesmo meu Instagram, o Instagram dele. E eu falo pras mães assim, se você tiver meu telefone, pode dar. Me perguntam, mas eu sempre claro, digo, pode dar. Com um otimismo desse, minha Não filha, é? tem que mandar mesmo. Vou mandar E também. aí, oxe. pronto, é isso. E toda vez que nasce, pronto. E às vezes não tem DAO, tem outra assistência, eu falo, porque é isso, eu falo. Eu acho que isso contagia a minha forma de ver a vida. Eu sou feliz porque eu amo viver. Então, assim, quando uma mãe... Aí, pronto, tem uma médica na UTI, né, do português. Quando tem DAO que nasce lá. Tem uma mãe aqui, ó. Aí passou, e aí eu já sei. Que ela passou e pronto. Aí vários. E aí a gente, hoje em dia, tem o AMA 21, que é um instituto... que é um sonho também realizado de médicas, doutora Fran. Ela é pneumologista e ela se especializou em síndrome de Down. E assim, Cuida de tempo. ela é maravilhosa demais. Você sabe aquele médico que você pensa, obrigada, Deus, por fazer essa mulher médica. Porque a maioria hoje em dia é médico de status e ela é médica que é médica de verdade. E assim, ela atende, né, no hospital público e começou a pesquisar. Ela via muita criança com síndrome de Down morrendo por questões pulmonares. Disse, não vai ficar assim. Uma pessoa que consegue mudar aquele ambiente ali, pronto. Eu digo, eu sou fã e aí tudo que ela quiser eu faço. Propaganda de tudo, boto minha cara em tudo, dei meu telefone pra todo mundo, pronto, entrevista pra o jornal, vou. Porque assim, o que eu quero é que seja difundido. Claro. O conhecimento, quanto mais gente sabe, mais gente vai se beneficiar dele. E aí, quando chegam mais, eu digo isso, calma, vai viver teu filho. Já tu fala comigo. Porque assim, quando a mãe se conecta com o filho, o amor tá maior que tudo, daqui a pouco as outras coisas ficam menores. Quando você não tem esse momento de conexão, aí você tá pensando só na deficiência. E o filho não é a deficiência. E aí o luto vira dor, que impacta a saúde mental, e aí cadê o filho? No final, né? E o filho só quer. Eu só quero alguém pra cuidar de mim, né? Exatamente. E se a gente não se cuida, não cuida de ninguém, né? Exato. Eu diria ao pai assim, segue. Ele é teu. Você tá aqui pra ser pai dessa criança. Você dá conta, né? Continua a nadar, né? Continua a nadar. Vai dar certo. Pode não. Você tem muito a ganhar. Eu diria que não conserto. É a coisa que eu mais não fiz com Dante. Não tem órtese 18 horas, não tem 5 dias por semana de fisioterapia, porque eu acho que realmente, né, nesse livro Longe da Árvore, quando eu li, que traz um relato de quem vive, uma das coisas que eles mais falam é que eu gostaria de ter tido menos terapia na vida. É hoje. Vai sair daqui, ó. Mas eu tenho uma menina, Eu tenho um Laura. profundo respeito por isso. Laura, ela tem, acho que 19, 20 anos. Ela foi uma das primeiras que tirou carteira de motorista, que tem síndrome de Down. E ela falou, Laura, pronto, ela falou. Ela tem assim, é forte o depoimento dela, que ela disse que minha lembrança é saindo de uma terapia pra outra, num trânsito, de uma terapia pra outra, e minha avó me levando na terapia, porque meus pais estavam trabalhando pra pagar a terapia e eu na terapia. Para, minha gente. E eu não quero essa difícil, lembrança do meu difícil. filho. Todo mundo bebeu água agora. Outra pessoa que eu queria indicar é Mariana Rosa também. Sim. Sigam Sou ela, louca por ela também. que ela tem uma filha com paralisia. A menina é mais inteligente do que eu. Meu Deus, ela é muito mais. E eu lembro que foi um depoimento sobre órtese. Foi nessa fase que eu dizia, eu vou fingir que eu faço porque não vou fazer. E aí, bom é que vai chegar na equipe, né, todinha. Mas hoje ele já sabe. E aí, quando ela falou que a filha dela, né, não era oralizada, e ela consertava a filha, queria usar as 24 horas, fazer tudo que o pessoal de saúde pede. E, de repente, a filha, muito incomodada, aí no caso, né, não era saturação, não, era o batimento cardíaco aumentava e tal, a criança ficava agitada. E aí ela começou... Tudo nervoso, né? Começou a perceber o quão danoso estava sendo, né, para o bem-estar da filha dela. E depois ela percebeu que a comunicação da filha se dava pelo pé. E a liberdade do pé não engessado, né, por uma necessidade ortopédica de adequação de 90 graus para lá e para cá, estava tirando dela a possibilidade de uma comunicação que... E ela fala tudo, né? É incrível, é incrível. Que massa. Essas pessoas fazem a diferença, eu acho, na vida das famílias, crianças com deficiência. Agora, a gente entra na reta final, literalmente. E aí, eu queria que vocês explicassem um pouco esses itens que vocês trouxeram, esses objetos simbólicos que decoraram o nosso cenário hoje no programa. E aí, Claudinha, tu que já estás aí... Né? Eu e ele. Aqui ele tinha 4 meses, eu acho. E a mãozinha dele. E aí só me lembra isso, boneco, ele gosta de brincar. E ele gosta muito de boneco, de brincar.
E é isso, minha gente, é a naturalidade da vida, deixar seguir, sabe? Ele é um bebezinho, uma criança, como qualquer outra criança. Então, assim, esse nome da hora é mais uma característica. Fernandinho, vocês vão seguir ele, @Nandinha_Dantas. E vocês vão ver, assim, ele é cantor, desenrolado, dançarino, ele gosta de viver. Então, assim, a síndrome de Down não define ele. E é isso, o diagnóstico não é destino de nada, assim, não define nada, não interrompe nada. Eu acho que o diagnóstico dá essa abertura para a vida, sabe? Pra gente saber como ir. E ir longe. Que massa. Van, Eu trouxe 3 coisas. Uma, a geleca, que a geleca é a cara de Benjamin. Eu acho que ele foi tão trabalhado sensorialmente que ele ama. E isso aqui regula ele. Quando ele tá muito agitado em algum ambiente, eu não posso ir pra canto nenhum sem uma geleca na bolsa. Porque aí ele mesmo, ele pede bem bonitinho, né? Ele faz... Ele quer a geleca. Aí você dá a geleca e ele fica lá fazendo um bolhão. Ninguém faz um bolhão feito ele. Enorme. Isso me lembra muito ele, não tem como, a gente compra de caixas. E aqui eu trouxe a Flora, né, do Bita, que agradeço muito ao Bita também, porque é uma equipe muito boa, de que, né, trabalha muito a inclusão. E, bem, tem o privilégio de ter uma tia, Flora, e que é aquela música, né, da diferença que nos une, né, assim, é a cara de não tem uma vez que eu escute que eu não me emocione, que, enfim, né, que fala muito de a gente olhar com o coração, né, que não precisa ter palavra para comunicação, enfim, somos super-heróis, né, quem disse que não podemos, enfim, acho incrível. E trouxe meu lobinho aqui, que anda comigo. Meu lobinho tá aqui também, né? Tatuado. O lobinho é um dos significados do nome de Benjamin. Benjamin é filho da felicidade, filho da mão direita. E lobo que despedaça, né? Daria outro podcast aqui, mas resumindo, essa força que o lobo, né, tem, a gente guarda aqui comigo. E aí eu tatuei junto com o BE3A, que é o gene da mutação dele. Enfim, são 3 coisas que me vieram à cabeça. legal. Tocam muito. No caso de Boa. Dante, eu selecionei um vídeo, eu senti que era isso, que representava ele. Ele gosta muito de dançar. E aí, um belo dia, a gente tava brincando na calçada de frente à casa. E minha mãe botou uma música clássica no celular. E aí, eu chamei ele pra dançar. E a cadeira de rodas manual da época, né? Fez ele poder ter essa oportunidade de realmente a gente sair rolando e dançando na calçada de uma forma muito íntima, intimista, assim, e muito simbólica, assim, de que a gente dança de qualquer jeito, né? Precisa se adequar. Eu preciso dizer que esse vídeo me emocionou. E eu acho que tem uns 3 ou 4 minutos ele, né? É bem longo. E a gente assiste tudinho, né? Ele já tava no meu fechamento. E ele não vai entrar agora, ele vai entrar no final, tá bom? Tá. Bom, vamos lá. Eu não sei vocês que estão ouvindo ou assistindo, mas eu fui hoje profundamente tocado, principalmente pelo orgulho que essas mulheres falaram aqui hoje. Esse episódio é sobre filhos, claro, mas é acima de tudo sobre as mães. Sobre mulheres que não pediram para ter superpoderes, mas que se tornaram muitas vezes super-heroínas no cotidiano para fazer que tudo acontecesse da melhor forma para eles. Tudo isso para que os filhos possam ser mais felizes, para que eles possam ser mais autônomos e independentes, para que eles consigam ser o que eles quiserem ser, que eles sejam sonhadores. E nunca ninguém via dizer que eles não podem ser alguma coisa, viu? Não. Mães que em algum momento sentem medo, cansaço, mas que seguem, porque vai dar certo. Com amor, com fé, com verdade, é sobre ativismo, é sobre apoio, é sobre igualdade, equidade, é sobre empatia e tantas outras coisas. Que essas histórias cheguem a outras mães, a outros pais e principalmente que toquem os corações. É o que eu mais quero. A vocês 3, toda a minha gratidão, meu respeito, meu carinho, meu muito obrigado. Para quem tá aí do outro lado, quem tá ouvindo, assistindo, a gente se vê no próximo Fala Papito. E agora, a gente vai terminar de um jeito diferente. Fiquem com esse lindo vídeo da valsa entre mãe e filho, entre Dante e Duan.